comece umas conversas filosóficas. Eu espero que a palavra filosófica, filosofia, não assuste vocês, como espero que no decorrer dessa conversa vocês percebam que, embora os temas sejam muito fortes às vezes, eles sempre nos dizem respeito e, na verdade, o que a gente sempre ganha com esses exercícios, com essas ginásticas de pensamento, com essas oficinas de pensamento, que é um pouco aquilo que a gente vai querer fazer aqui, é um conhecimento maior, uma visão mais rica de nós mesmos, na nossa vida, com os nossos problemas, na nossa profissão, na nossa situação dentro da sociedade, diante dos outros e assim por diante. Nós vamos tentar ao máximo falar coisas no sentido acadêmico. Se eu usar alguma expressão que soe estranha, por favor, pode interromper, depois também a gente pode conversar. Vamos tentar criar um clima realmente bem coloquial, bem descontraído, porque é assim que a filosofia surgiu. Ela não tinha essa solenidade que hoje apresenta nas academias, nas universidades. Filosofia era um papo, era um papo cabeça, né? Claro, obviamente, mas era um papo. E era um papo que a gente vê os gregos desenvolvendo, né, muitos séculos antes de Cristo, nas situações as mais variadas, né? Se vocês não leram, e eu espero que um dia venham a ler, quem sabe até depois dessas conversas vocês se sintam estimulados a fazer isso, se vocês vierem a ler, se já não leram os diálogos de Platão, vocês vão ver que eles contam esses diálogos, situações que podem ser até dramatizadas, porque são sempre várias pessoas conversando, né? São verdadeiros dramas filosóficos, e esses dramas acontecem nas situações as mais variadas. A personagem principal que Platão usa nesses diálogos é o seu grande mestre Sócrates. Não que Sócrates fosse um professor no sentido de hoje, cheio de títulos, não tinha PhD, não era doutor em nada, ele dizia que não sabia coisa nenhuma, ele só sabia que nada sabia, e se dizia até que ele não era mais do que um vagabundo loquaz. Era meio andrajoso, andava meio sujinho, raramente ele estava muito limpinho, lavado, e quando isso acontece, o próprio Platão descreve, ele tomou banho, ele estava limpinho, estava calçado de sandálias. Então é porque isso não era certamente o mais comum. Ele era realmente um andarilho, um homem totalmente inconvencional, esse Sócrates, e ele perguntava. Dizem que a coisa começou assim. Ele já era meio conhecido porque era um homem corajoso, participou de guerras, portou-se muito bem, tinha por outro lado um comportamento um tanto estranho. De vez em quando ele ficava assim tão ensimesmado, tão dentro dele mesmo, que ficava como que ausente, e durante muito tempo ele parecia estar dentro dele, viajando tão longe, que nem percebia as coisas que aconteciam em volta. Há um relato de que isso aconteceu numa tarde, depois de uma batalha. Ele ficou um tempão enorme, ensimesmado, dentro dele, adentrado, né? Sabe-se lá, viajando por onde, dentro dele mesmo. Mas ele já era uma figura assim um tanto peculiar. Mas, num certo momento, um amigo dele, chamado Careifonte, foi a Delfos. Delfos é uma cidade grega, onde há até hoje as ruínas de um grande santuário a Apolo, né? E esse santuário, entre parênteses, é muito importante para nós todos, porque quando eu tive a felicidade de ir lá há alguns anos, eu já sabia alguma coisa sobre esse santuário, mas fiquei muito comovido, porque cheguei lá e verifiquei que a maneira como os gregos cultuavam os deuses, e particularmente esse deus da claridade, que é Apolo, é uma maneira muito bonita, que nos sugere muitas coisas. Você chega a Delfos, me permitam contar isso entre parênteses, depois eu volto ao Sócrates, que aí é o caminho dele mesmo. Mas a gente chega a Delfos atravessando o Estreito de Corinto, e você atravessa o mar mais azul que existe. Em nenhum lugar o profundo mar azul é tão profundamente azul. E em nenhum lugar o profundo mar azul é tão profundo, território, reino de Poseidon, o deus do mar, que os romanos depois chamarão de Netuno, né? Mas você vai passando por aquele mar que é um limite da sua condição humana, né? Você não pode viver lá dentro dele, lá é o reino de Poseidon. E aí você começa a subir por uma encosta verdejante, coberta de oliveiras, a caminho desse santuário. O tempo todo você vai subindo e vai vendo lá no fundo um paredão de pedra, uma coisa incrível, uma montanha áspera, que você percebe que não é para você, aquilo não é para ser escalado, é uma muralha, é o Parnaso. O famoso Parnaso, que segundo a tradição dos mitos, era povoado por musas e por deuses. E é nessa encosta que
começa perto do reino de Poseidon e termina na direção do Parnaso, é nessa encosta cheia de oliveiras que está no meio do caminho o santuário de Delfos. Você chega lá ainda hoje, as coisas estão em ruínas, mas não importa, a grandeza é a mesma, a emoção é enorme. Existe uma fonte, a fonte Castalha. Se você quiser, você pode fazer abluções para se preparar, para se purificar, e você entra, e é, na verdade, um bosque com uma vereda. Em torno dessa vereda, há várias pequenas construções, onde as várias cidades gregas, depositavam suas oferendas ao deus Apolo, que era um deus de todos os gregos, né? E ali acontecia, pelo menos uma vez por ano, na época dessa homenagem ao Deus, acontecia uma série de coisas, disputas e jogos. As disputas eram atléticas, os jogos eram atléticos, mas eram também retóricos, eram também poéticos e eram também teatrais. Isso é muito bonito porque nos mostra que o berço da filosofia ocidental, que é a Grécia, entendia que a condição humana devia o tempo todo estar contemplando, além dela e aquém dela, nos dois extremos, a divindade nos seus reinos inalcançáveis. O território humano era esse declive, era essa encosta. E era ali que o homem tinha que se manifestar e tinha que homenagear os deuses. Homenagear os deuses era ultrapassar marcas, era tentar caminhar na direção de uma perfeição inatingível, mas que o tempo todo ficava como uma espécie de meta, como uma espécie de modelo. E tentar ultrapassar marcas era tentar superar as próprias marcas e as marcas dos outros no atletismo, na retórica, na poesia e no teatro. Então você chega lá e vê o tempo todo o local onde antes havia a parte atlética. Você ainda vê o que sobrou do antigo teatro, você vê os caminhos, e tudo isso é muito bonito. Isso é uma metáfora e que está lá real na paisagem. Isso na verdade é uma metáfora espacial. Você vê que o território do homem, o território da humanidade, é na verdade um espaço médio, um espaço intermediário entre uma altitude povoada por deuses e uma profundidade também povoada por deuses. O homem ocupa o estágio, a etapa, o pedaço mediano. Mas não é um mediano fácil, achatado, não é uma planície, é um declive, onde tudo que você faz significa algum esforço. Todo caminhar aí é, na verdade, um subir. Todo caminhar é, na verdade, uma tentativa de ir mais alto. Ele sabe que ele não vai ser Deus nunca. Ele sabe que ele está dentro dessa medida média. O que ele tem que fazer é homenagear o divino, que está nos extremos, que está onde ele não pode habitar, ou no Parnaso lá em cima, ou na profundidade do mar, onde está Poseidon, mas o território dele é esse, é um declive, é um lugar médio, é um lugar de relações, é um lugar de intercâmbios, é um lugar de disputas, é um lugar de jogos, é um lugar de criação de linguagens com o corpo e com o espírito. E é claro que entre essas formas de criar linguagem com o corpo, com o espírito, para os gregos era fundamental, porque eles que inventaram isso, está não só a retórica, a filosofia, a poesia, mas está essa grande invenção grega, que é o teatro, como nós entendemos. Ora, um dia, voltando ao Sócrates, um amigo de Sócrates vai lá e nesse santuário, até hoje tem, eu tirei retrato, um dia eu trago para vocês verem, uma pedra onde ficaria a Sibila. A Sibila é a adivinha, aquela mulher que de certa maneira era uma espécie de intermediária entre o deus do oráculo, falaria mensagens provenientes do próprio Apolo, quem sabe, né? E falaria coisas estranhas, não é? Os filósofos todos se impressionaram muito com esse tipo de coisa que acontecia na Grécia. Já antes de Sócrates, um grande pensador chamado Heráclito ficara impressionadíssimo e chega a escrever que, embora todos os chamados sábios da verdade não dissessem grande coisa, a Sibila sim, a Sibila, com sua fala nervosa, com a sua linguagem estranha, obscura, com a sua linguagem um tanto difícil de entender, a Sibila dizia coisas terríveis, com uma validade para muitos anos. E Sócrates e os outros gregos, na verdade, se comportavam sempre muito em relação a esses enunciados da Sibila, só que de uma forma muito especial. Vejam bem, um amigo de Sócrates, volto eu àquele ponto, chamado Careifonte, um dia vai lá e faz uma consulta ao oráculo. Pergunta se há alguém mais sábio que Sócrates. A resposta do oráculo é não.
É uma resposta que vocês estão vendo, já vem pela negativa, né? Não afirma que Sócrates é o mais sábio. Diz que não há ninguém mais sábio que ele. E Sócrates fica sabendo disso. Qualquer um de nós dava uma festa, convidava os amigos para chopada, nem sei lá o que ia fazer, né? Nunca mais trabalhava, né? Sócrates fica, sabe, encucadíssimo com isso. E sabe, essa maneira encucada é exatamente a coisa que dá a centelha da filosofia. Um crédulo, uma pessoa ingênua e ao mesmo tempo vaidosa, dizia: olha, eu não discuto com o oráculo. O oráculo falou que eu sou mais sábio, ponto. Sou. Vocês ouviram, não fui eu que disse, foi ele. Primeiro, ele dava aparentemente ele era uma pessoa dócil, obediente, acreditava numa verdade que veio por aquela via divina, não é? Através da fala flamejante da Sibila, não é? E podia ficar muito contente, feliz da vida. Olha, não fui eu, disseram. Não, ele de certa maneira acredita, só que começa a discutir que história é essa. Ele pergunta: mas sabe por quê? Se eu não sei nada. Há pessoa especializada em tocar cítara, eu não toco. Há artistas que estão martelando o mármore e fazendo maravilhas naquele momento, eu não sei fazer. Há outros que estão fazendo matemática, grandes cientistas, eu não entendo de matemática. Há alguns sábios pesquisando os astros e tentando explicar como é que essas estrelas se comportam lá em cima, eu não sei nada disso. Há médicos importantes nesse momento na Grécia, dando a saída para toda a história da medicina ocidental. Eu não sou médico. Ou seja, ele não tinha especialidade nenhuma. E, no entanto, o oráculo tinha que ser respeitado. De uma forma muito estranha, ele estava dizendo uma coisa que não é simplesmente para ser ouvida e aceita passivamente. O crente, o ingênuo e o vaidoso fariam isso, aceitariam passivamente. Sócrates é filósofo e é modelo de filosofia para nós todos e para sempre, porque, na verdade, diante de alguma coisa que parece verdade, ele não toma isso como um ponto final, como uma conclusão, ele toma isso como um desafio, ele toma isso como uma provocação. Qualquer coisa que é dada e posta como verdadeira é, para o filósofo, não a conclusão, mas o começo de uma indagação, de uma pesquisa, de uma investigação. Se é verdade, eu tenho que ver por que é verdade. E eu tenho que provar essa verdade, ainda que essa verdade não me prove o que ela está dizendo, eu tenho que, de certa maneira, reconhecendo que ela pode ser verdade, lutar com ela para tirar dela a sua significação. Não há verdade, traduzindo de uma forma bem simplória, não há verdade prête à porter. Sabe, não tem nenhuma verdade em promoção no shopping. Percebe? Não há saldos de verdade do verão, não tem. Não há verdades aí para serem levadas, leva 3 e paga 2, não tem. Verdade não é uma coisa que você tem como dada para a filosofia, não. Para a crença, para a fé, isso é uma outra coisa. Para a filosofia, não. Verdade não é onde você começa, verdade é para onde você quer ir. E chegar lá, nem sei se chega, é todo um caminho de investigação que faz com que o homem faça ciência, faça filosofia, pesquise em todos os campos, procurando chegar lá. Esse lá está cada vez mais longe, não importa. Quanto mais longe ele vai ficando, não é para desanimar, é para estimular. Mais caminho a gente vai inventando para perseguir esse lá. Ora, Sócrates faz exatamente isso. Mas, por outro lado, ele se sente numa obrigação. Por que eu sou mais sábio e não aquele que sabe as coisas é mais sábio do que eu? Então ele vai conversar e isso desencadeia todo um impacto enorme e pode desencadear, se vocês forem fazer isso com seus colegas, com seus familiares, com suas pessoas conhecidas, isso desencadeia. Basta uma pessoa dizer para vocês assim: não, pois é, eu acho que na verdade a situação do Brasil hoje é uma situação um tanto caótica e nós precisaríamos ter, por exemplo, uma visão, uma perspectiva mais dialética para entender as coisas. Aí basta você ter aquele jeitinho de Sócrates e dizer assim: mas o que você está querendo dizer mesmo com essas palavras? O que você entende por caos? O que você entende por dialética? Se vocês fizerem essas perguntas a qualquer pessoa que diga uma frase um tanto pomposa, vocês vão ter aquela surpresa que Sócrates começa a ter. Ele vai conversar, por exemplo, com um grande poeta. É claro que o grande poeta, que todo mundo diz é um grande poeta e que posava de grande poeta, deve saber o que é fazer poesia. É um grande poeta. E ele começa a perguntar: o que é poesia?
mas não pode ser outra coisa? Você não acha que... Ele começa a perceber que as pessoas vão... assim, não, mas peraí, não era bem assim o que ele dizer. Começa a tatear. E ele disse, não, estava dizendo, mas não estava sabendo o que estava dizendo. Parecia que sabia porque dizia de uma forma tão categórica, tão dogmática, tão certa, que para os ingênuos parecia uma verdade. Basta você perguntar, o que é mesmo que você está querendo dizer? Olha, aquele ali é um grande general, é um homem extraordinário, um homem corajoso, um exemplo de coragem. Vou conversar sobre ele, sobre o quê? Sobre coragem, né? Não vou conversar sobre ele, sobre pintura. O homem é general. O que é a coragem? A coragem é matar? A coragem é morrer? O que é mais corajoso? É assim, é assado? Mas é coragem mesmo? Isso não será covardia? Isso será medo? E aquilo que parecia uma certeza começa a se fragilizar, e, claro, e começa a ficar meio desgastada e meio irritada, porque uma série de famas, uma série de imagens, não é, aceitas e cultuadas começam a ser abaladas, porque as pessoas não conseguem justificar claramente aquilo que elas e outras pessoas dizem que elas dominam ou que conhecem muito. E ele conversa sobre poesia com poetas e tem a maior decepção. Conversa sobre piedade com religiosos e tem a maior decepção. E vai conversando com artistas, e vai conversando com políticos, e vai conversando, e vai conversando, e vai conversando, conversando. Então, a conclusão que todos, não é só ele, vão chegando é que, na verdade, uma coisa é a aparência da certeza, é a aparência da verdade. Outra coisa é essa insegurança escondida que está geralmente por trás das frases que nós ouvimos e que nós emitimos. Esse perguntar dele era tão bem feito, esse perguntar dele era uma coisa tão bem dosada, ele sabia de tal maneira ir caçando o adversário, quando se tratava de adversário, ou ele sabia de uma tal maneira, quando às vezes se tratava de um jovem, há um diálogo lindo de Platão, um dia vocês terão que ler, eu faço questão, chamado Lises. Sabe, é uma história lindíssima, isso dá uma peça linda, tudo isso que eu estou falando da peça linda. Mas há um diálogo de Platão, um dos meus sonhos é ver os diálogos de Platão tudo encenado, mas enfim, mas há um diálogo de Platão chamado Lises, que é uma conversa de adolescentes, de gente como a maioria de vocês que está aqui, certo? Eles estão saindo de uma academia de ginástica, não foram fazer aeróbica, porque essa história não existia lá, mas estavam, e saem, e um rapazinho vem falar do grande afeto que ele tinha por um outro e perguntar a Sócrates, né, que era considerado, né, o que ele tinha que fazer para que o outro gostasse dele também. Certo? Um prato cheio, né, para você chegar ali e fazer quase que uma destruição naquelas cabeças tão disponíveis, tão ingênuas, né, procurando uma afetividade, uma reciprocidade no afeto, né. Mas Sócrates tem uma delicadeza admirável nesse momento, né? Ele começa a conversar com esses jovens, com esse primeiro, depois com outro que não estava sabendo de nada, que era o alvo da atenção desse primeiro, e começa a conversar com eles e começa a mostrar a eles o que é realmente o grande amor, a grande amizade, como é que ela pode se desenvolver. Ela pode se desenvolver de uma forma de dominação recíproca, ou ela pode se desenvolver no sentido de um dar apoio ao outro, e em vez de escravizar o outro, o famoso amor avassalador que torna o outro um vassalo, o amor libertador, certo? Ele começa a falar essas coisas, ele diz, olha, o amor libertador não é o amor que fica egoístamente assim, ei você, tuai moá, naquela coisinha que acaba degenerando, né, adocicada demais, não, é um amor que tem que fazer com que os dois se gostem através dos dois gostarem de uma verdade. Um amor iluminado pela busca da verdade. Se for assim, não ficar naquele nheco-nheco, mas se for alguma coisa que tenha uma grandeza e que tenha uma meta acima desse joguinho apenas subjetivozinho e pequeno, se for uma coisa iluminada assim pelo grande jogo, vamos juntos procurar a beleza, vamos juntos procurar a verdade, esse amor, em vez de ficar se esgotando num confrontozinho pequeno, ele cresce, ele aumenta, porque ele está voltado não apenas para uma reciprocidade pequena e banal, ele está voltado para um eixo que leva para cima, cada vez mais para diante, o eixo da verdade, o eixo da beleza. Ele vai procurando a verdade a partir do próprio amor, a verdade do amor, e porque o que ele quer é o verdadeiro, ele não se satisfaz apenas com os joguinhos afetuosos ou afetivos que acabam cansando, ou acabam se esgotando, ou acabam prendendo, escravizando, etc, etc. Ele vai levando para um caminho que, no fundo, diz ele, esse é o caminho da filosofia. Porque a filosofia, não sei se vocês sabem disso, a filosofia significa exatamente isso, amor. Amor à sabedoria. Filia, onde está filo,
Filia é amor, amizade. Sofia é sabedoria. O filósofo é o grande amante. O tempo todo Sócrates diz isso através dos diálogos de Platão. É aquele que ama, mas só que ama fundamentalmente a verdade, e tudo mais que ele ama tentando levar e convidar para o caminho da verdade, para o caminho do conhecimento. Certo? Bom, então Sócrates exatamente faz isso. Ele começa a interrogar as pessoas, para que as pessoas, e percebe que as pessoas não sabiam aquilo que pareciam saber, e ele acaba concluindo uma coisa muito estranha. Se ele tem alguma coisa superior em relação aos outros, tanto que o oráculo disse que ele era o mais sábio, a sabedoria dele era caracterizada não pela realidade de um conhecimento, mas pela consciência do vazio do conhecimento. Ele só sabe que nada sabe, mas só quem sabe que nada sabe, pelo fato de saber que nada sabe, quer exatamente saber. Quem pensa que já sabe, mas não sabe, esse não procura o saber porque já está saciado. Eu já sei, certo? Quem pensa, e isso tudo vem dentro dessas histórias que nós vamos conversar por aqui. Quem, por exemplo, sonha, vocês já pensaram nisso? Isso é uma coisa que me inculca a vida inteira. Eu não consigo me libertar dessa questão. Trabalho em cima dela, leio, releio, e ela cada vez fica mais bonita, maior, mas ela continua de pé. Quem sonha que está acordado, jamais tem vontade de acordar. É o sonho mais terrível. Se você sonha que está em vigília, acordado, o seu sono é o mais profundo. É preciso que você tenha consciência do sono, ou da ignorância, ou do torpor, para que você, na verdade, caminhe para o estar acordado. Se você sonhar que está acordado, você se compraz, você se satisfaz nesse sonho e você não quer sair dele. A filosofia, o tempo todo, ela se compara com esse tipo de coisa. Ela diz, a maioria, Heráclito já dizia isso, a maioria não sabe o que faz quando está acordado, do mesmo modo que esquece o que faz quando está dormindo. E, na verdade, o que a filosofia quer fazer com as pessoas não é nada mais, embora isso seja tudo e muito, do que dizer, acorda. Não acordar súbito para dizer, olha a verdade. Não, vai acordando, tenta acordar, acorda mais um pouco. Há mais vigília para você conquistar, há mais luz para você acender. Sai da obscuridade, sai do sono, acorda, acorda, acorda. Há sempre um acordar que precisa ser conquistado, e esse acordar é a vida da consciência. Nossa consciência não é senão um esforço de ir acordando a partir de todos os torpores que nós vivenciamos. Isso tudo é conversa inicial, o nosso assunto não é nada disso. Mas é só para preparar, para a gente ver por onde a gente quer passar, sobre o que a gente quer conversar aqui com vocês essas tardes. Eu falei com Célia, eu nem sei o que vai ser direito, quem sabe de pega pela imaginação, é só para tentar fazer um aquecimento, um bate-bola daqui a pouco, sabe, assim, para poder todo mundo ver que é um papo mesmo, né? E é um papo assim, como eu estava mostrando, é um papo que não precisa de universidade, gente de paletó e gravata, rituais, defesas de tese, muitos canudos, PhD, não precisa não. Você pode e deve fazer filosofia, como os gregos faziam, em qualquer situação, na porta de um estádio, num banquete, como Platão descreve muito bem. Tinha havido um concurso, não é? Um concurso de poesia, um ganhara. Houve uma esbórnia, bebeiro, feito uns desesperados, festejando. No dia seguinte, é aquilo que a gente lê no diálogo de Platão. Ele se reúne outra vez para festejar de novo, só que nesse momento há uma coisa que é dita e que, de certa maneira, é aquilo que a gente vai fazer aqui em algumas tardes. Olha, não vamos beber hoje, não. Hoje a droga é outra, a bebida é outra. Hoje é a droga da palavra, é a bebida da conversa, é um outro tipo de festejo, é um outro tipo de banquete, é um outro tipo de celebração. No dia seguinte daquela bebedeira anterior, em que o outro festejara o prêmio que recebera de poesia, ele se reúne na casa dele, é quando o Sócrates aparece todo bonitinho, lavadinho, tudo lindo, lavadinho, tá calçadinho de sandálias, não é? Ele já no caminho tivera já uma manifestação estranha, porque ele ia com um amigo, de repente ele foi se ficando para trás, e o amigo chegou na frente dele, ele estava meio concentrado, ele estava meio ensimesmado. A gente só vai saber, nem sei se eu vou contar a estrutura a vocês um dia não, mas quem sabe, ele só vai saber por que ele está se concentrando lá diante da conversa do banquete, que é uma belíssima peça de teatro filosófico, entendeu? É mesmo, e ela tem sido representada, e um dia, quem sabe, a gente monta isso aqui no Célia Helena, né?
com vocês. Mas e Sócrates chega lá e há uma conversa e diz, olha, hoje nós não vamos festejar com bebida. Vem a flautista. Mulher não entrava nessas histórias, você sabe, né? O negócio dos gregos era clube do bolinha, era os banquetes, tudo, mulher não entrava. Só se fosse uma sacerdotisa, numa cerimônia, mesmo que se houvesse uma dona da casa, ela ficava lá no gineceu, tomando conta das crianças, cuidando da casa. Mas mulher era uma democracia, mas muito restrita aos homens adultos nascidos na cidade. O resto tudo, escravo, estrangeiro, mulher, criança, para fora. Pois bem, mas entra uma flautista e disseram, não, olha, não vamos ter música hoje, a música hoje é de outro tipo, é música de palavras, é flauteios de linguagem, de conversa, né? Então não queremos esse som também, olha, que nada de muito vinho, vamos beber outro tipo de coisa, vamos beber palavras, vamos trocar palavras e vamos escolher um tema para essa grande comemoração. E um deles propõe, o tema vai ser o amor. E aí cada um se levanta e faz sucessivamente o seu solo. É uma espécie de sucessão de falas ou de áreas. A gente quase que em algum momento você tem vontade de ouvir aquilo com música, até tal a beleza da linguagem. E cada um diz o que ele pensa sobre o amor e explica o que é o amor. É uma coisa deslumbrante. O que eu estou querendo dizer é que para o grego, para a filosofia, no seu nascedouro, e ela não nasceu só na Grécia, não. Na nossa vida ela nasce no momento em que a gente faz com que ela nasça. Ela não é uma coisa que tem que ficar presa a uma tradição que tem que seguir todos os passos que o Ocidente levou, não. Na nossa vida como pessoa, ela deveria surgir com essa mesma força e com esse mesmo descomprometimento, com essa mesma espontaneidade que tinha na Grécia. A gente traz uma Grécia interior e é nessa Grécia interior que a filosofia tem que brotar. E para ela brotar, eu não preciso fazer um vestibular, acertar nas cruzinhas, chegar lá, sentar, anotar tudo, ficar na chateada, até que chegar o de filosofia, não sei o que, e aí faço aquilo, faço meu trabalho. Isso é secundário, isso é bagaço, isso é coisa que pode ter uma utilidade, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da filosofia como uma coisa viva, como uma atitude que cada pessoa pode inaugurar em si, de tentar pensar, de refletir, de tentar compreender, de questionar-se como se tivesse um Sócratesinho dentro de si, fazendo pergunta, eu falei isso, mas o que eu quis dizer? O que eu estou querendo dizer? Quando eu falo essas coisas, quando eu digo as coisas, o que eu estou querendo? Eu não preciso que um Sócrates venha perguntar. Eu posso o tempo todo introjetar um Sócrates e me questionar e questionar os outros. Se eu fizer essa dupla dialética, esse duplo diálogo com os outros, querendo saber o que eles estão querendo dizer e eu querendo saber o que eu estou querendo dizer, tentando eu ter uma voz que é minha voz, não a voz que eu repito, tentando tirar as aspas da minha cabeça. Vocês já pensaram nisso? A gente às vezes pensa que está sabendo muita coisa, porque se lembra de tanta frase, cita tanta coisa, é capaz de decorar tanto texto, tem tanta aspas na cabeça, que consegue falar uma porção de coisa. E nesse momento você tem vontade de chegar e dizer, por favor, agora deixa de fora fulano, e tenta você falar alguma vez. Tira as aspas. Descubra em você a sua própria voz. Filosofia também é isso. É uma procura de uma voz própria, de sair da repetição, deixar de ser o eco do eco, que repete aquilo que já ouviu, que já foi dito, que disseram que é verdade, que a avó ensinou, que o pai disse que tem que ser assim, que o provérbio já disse, na antiguidade não sei quem. Sim, mas e eu? Quando é que eu vou achar alguma coisa? Filosofia é a tentativa, é muito difícil, porque o peso da tradição, o peso da cultura, o peso da educação, tudo isso está dentro da gente. Mas é tentar com tudo isso você encontrar a sua voz, o seu timbre, certo? É isso que vocês estão tentando também no trabalho teatral. Certo? Vocês podem se espelhar em todos os grandes artistas do passado, do presente, no cinema, no teatro. Podem comprar os vídeos todos da Greta Garbo, da Bette Davis, do Laurence Olivier, não sei o que. Podem assistir, ver Cacilda, podem ver aquela Célia Helena, podem ver todo mundo. Tudo bem, mas vocês não podem querer nunca ser simplesmente a cópia da cópia. Tem que haver alguma coisa que é de vocês, que é a chama de vocês, que é o timbre de vocês, que é o instrumento de vocês, soando de uma maneira que faz com que vocês, na verdade, digam alguma coisa forte, alguma coisa viva, alguma coisa verdadeira. Ora, a filosofia tem essa mesma preocupação. O que ela quer fazer e o que os exercícios de uma oficina de pensamento têm que, na verdade, procurar conseguir é exatamente isso, que a gente saia da repetição, do eco, da banalidade, para tentar alguma coisa mais própria. Não precisa ser originalíssimo, não precisa inventar outra vez, discutir com Einstein e dizer que ele errou na forma da relatividade. Não precisa isso, não. Mas você encontrar alguma coisa mais própria, que é o seu cantinho de liberdade e de responsabilidade, que é a sua maneira de estar inserido nisso tudo.
certo? Não é fácil, nós todos sabemos muito bem, mas os gregos já sabiam também, não é fácil porque nós não nascemos como Adão teria nascido. O mito judaico-cristão da criação do homem, o que conta pra gente? Na verdade, não existia o homem. Num gesto que o Michelangelo pinta lindamente na Capela Sistina, né? O Deus Criador dá existência a um Hercúleo, um atlético Adão, né? Vocês já viram aquela cena deslumbrante, né? Aquele atleta idoso indo assim e o outro atleta com aquela mãozinha, né? Perto, assim, as mãos se procurando, quase se tocando, nunca se tocando, né? Um intervalo ali altamente significativo, que é o que há de mais importante em toda aquela pintura, aquelas mãos que ficam assim, nesse quase tocar, não é? Ora, Adão estaria nascendo novinho, né? Do zero, né? Ele não tem passado, ele não tem tradição, tudo está novo, tudo está sendo inaugurado, está limpinho, limpinho, né? Ele vai construir uma linguagem, né? Ele vai ter que dizer a Eva, né? Eva, maçã, né? Vai ter que dizer tudo, né? Vai ter que dizer tudo a Eva. E a Eva ele também, né? E a árvore, Eva. Serpente, Eva. Tudo vai ser pela primeira vez. Olha, isso é a situação mítica do começo. Como modelo, isso nunca se efetiva. E nenhum de nós nasce assim. Todos nós nascemos com uma carga enorme que vem por dentro do organismo, que é uma carga, inclusive, genética, e nascemos inseridos num contexto de cultura que quando nós começamos a entrar nele, entramos nele quando começamos a balbuciar, quando começamos a falar papá, mamãe, aquela coisinha, nós já estamos aprendendo uma linguagem, com essa linguagem nós estamos recebendo uma série de ideias, uma série de preceitos, uma série de valores, o que pode, o que não pode, não faça isso, tira a mão daí, lava a monte disso, você vai se educando na medida exatamente em que você vai absorvendo as regras do jogo, não é verdade? E você vai então ficando cada vez mais socializado dentro do seu contexto social, vai sendo culturalizado dentro da sua cultura, vai se entrosando com o mundo dentro do seu mundo. E na verdade, quando chega a um certo ponto, você é mais um representante daquela família, mais um Mota Peçanha, eu, nascido em Campos, filho de seu Sebastião com Dona América, não sei o que estudou não sei aonde, que não sei o que lá, que não sei o que é numa cidade cheia de canaviais, de miseráveis cortando cana e de ricos vivendo uma boa vida nas usinas. Tudo isso a gente vai vendo, é o mundo, isso é o mundo. E na verdade você é apenas alguma coisa que se expressa dentro desse contexto que não está fora como paisagem, não, está vindo de dentro de você também pelo aprendizado que você faz. Quando você está bastante informado, já está jovem, adolescente, você sabe se é estudioso, lendo muito, cada vez você vai se alimentando mais, você vai comendo a sua cultura, recebendo, ouvindo, ligando o rádio, ligando a televisão, pegando tudo, vai se enchendo de mais, de valores, você diz assim, não, estou pronto. Você está pronto? Não, você está agora com um acervo enorme para você trabalhar. Até aqui você é um patchwork, sabe o que é patchwork? Uma colcha de retalhos. Você é uma mistura de tudo, você é um amontoado de coisas, algumas muito desconexas. Se você for analisar, você em certos momentos parece pensar uma coisa, em outro você revela que é a sua maneira de pensar, você é uma contradição com duas pernas, não é? Você é cheio não é? Você é uma pessoa, né? Não, eu pinto a cara e sou a favor da democracia. Mas em casa é um tirano, com a namorada é um déspota, entendeu? Quer dizer, então na verdade, essas coisas que você vai sendo. E chega um momento, que deveria ser o momento que Sartre chamava da idade da razão, chega um momento que é o momento de você pesar, pensar, a palavra é a mesma, balancear, sopesar, avaliar, é o momento do pesar, pensar. Você tem que se pesar, se avaliar, se balancear, se pensar e se procurar, porque você não pode ser apenas o filho do seu pai, o neto do seu avô. Você não pode ser apenas o aluno do seu professor. Você não pode ser apenas aquele que habita uma cidade de tantas pessoas. Você é tudo isso, mas você, quem sabe, tem até chance de um dia ser você também, não é? E é essa chance que você deveria procurar de alguma maneira.
Quando os gregos falavam, e os modernos falam, quando um Sartre, não é da geração de vocês, é do nosso tempo, né, Célia? Sartre falava de autenticidade, era isso, autenticidade, autos, do grego significa próprio, eu mesmo, né? Eu quero ser autêntico, né? Essa palavra hoje está meio em desuso, já, né? É uma pena, porque ela continua com a mesma validade, com a mesma força, né? Mas eu deveria ser também eu mesmo, eu deveria, isso é uma coisa adorável, está se perdendo tanto. Quando eu encontro uma pessoa que escapa disso, eu fico tão deslumbrado. Eu deveria ter um sabor próprio e não ser assim mais uma pessoa dentro de uma espécie de mimetismo que faz com que as pessoas fiquem muito parecidas, não só porque a moda padroniza muito, né? Nós todos gostamos de tênis, nós todos usamos jeans, alguns já usam boné todo virado para o lado, todo mundo gosta de moda, tudo bem, não estou falando contra, estou só descrevendo. Mas por outro lado também você encontra as pessoas e elas começam a conversar e você tem a impressão que aquela conversa você poderia ter com qualquer pessoa, porque não é uma conversa dela, ela não está falando, ela está repetindo como um gravadorzinho coisas que estão sendo ditas por aí. Ela vai falar daquilo que está no Jornal da Tarde, ou daquilo que está na Folha, aquilo que deu no Jornal Nacional da Globo. Você viu o que aconteceu com o Zé Inocêncio? Você acha que ele vai dividir a terra com os filhos? Não sei. Você acha que vai ser feliz casar com aquela mocinha? Eu acho que não. Então fica uma coisa assim, eu fico olhando em ônibus, eu adoro ouvir isso, mas às vezes me irrita. Fica assim, aquelas pessoas assim, eu falei, gente, essas pessoas estão falando uma coisa que não tem autoria, é uma espécie de pasta vocal, uma espécie de voz anônima, uma zoeira, uma espécie de mosaico, de voz ambiental, que não tem, sabe, não tem um toque pessoal. Não, você entra e sai daquela conversa, você não tem nada, porque a conversa não é a conversa. Você entendeu? Uma coisa que está por aí. E é claro que numa situação nossa, culturalmente como a nossa, de massificação, de intenso trabalho de massificação, de meios de comunicação de massa, que podem fazer maravilhas, mas podem fazer coisas perversas, e fazem muitas coisas perversas, e que frequentemente não nos oferecem condição de com eles estabelecer uma espécie de luta, de embate, para dizer, não, peraí, para um pouquinho, eu não concordo, isso não adianta, porque a televisão vai na frente de você, e o homem lá da notícia não quer saber de nada, ele tem que dar a notícia também no terremoto, ele tem que dizer que nasceu mais um ursinho panda no zoológico, ele tem que dizer que não sei quem ele tem que dizer tanta coisa que você, mas eu queria falar daquele bombardeio, não, nasceu mais um ursinho panda. Aí você fica, meu Deus, entendeu? Não é verdade? Não é verdade? Eu fico muito impressionado, porque depois de tanta enchente, tanta gente morrendo na rua, não sei quantos crimes, os PMs matando todo mundo, as crianças sendo mortas na Praça da Sé, os nordestinos sem água, nasce um filhote de não sei o que no zoológico de Chicago. Eu fico assim, sim, é claro que está nascendo bicho de todo lado. Não é não? Não é não? Essa coisa... Mas faz parte de uma receita, a gente sabe disso, isso seriamente discutido, é um assunto que quem sabe um dia te discute aqui, Célia, porque é o assunto tem a ver com o que eu vou começar, não sei que horas, a falar de vocês. Não importa. Eu disse que não era uma coisa formal, né, Célia? Nem eu estou podendo ser formal hoje por vários motivos, mas enfim. Mas o que eu estou querendo dizer é isso, na nossa situação é muito mais difícil. Você tomar pé de você saber onde você está, saber quem é você tomar uma posição a partir de você. Em grande parte nós somos apenas um espaço onde vozes, ecos, imagens que nós não geramos, de certa maneira se compõem em nós. E o que dizemos que somos nós não tem nada nosso, é apenas, digamos assim, o amontoado dessas coisas. Platão já sabia disso. A gente vai depois conversar melhor sobre isso. Tanto que ele compõe, uma das obras mais famosas dele, que é a República, um teatro, é puro teatro mesmo, aí não sou eu que estou interpretando mesmo. É puro teatro através de uma coisa chamada Alegoria da Caverna. A melhor maneira que ele conseguiu usar para dizer o que é a condição humana, já lá na Grécia, mas hoje muito mais ainda, é descrever o homem como sendo prisioneiro de uma caverna. Imaginemos a seguinte situação. Suponhamos que aqui é uma caverna e que vocês estão sentados daqui para cá. Eu não estou aqui, não há esse tipo de situação. Mas aqui há um fundo escuro, como aqui. Imaginemos que o tempo todo, desde sempre,
a situação de vocês, de nós todos humanos, fosse estar aí como plateia de um espetáculo, certo? O que está passando aqui, Platão está inspirado em duas coisas: no teatro de sombras, que existia na Grécia e que existia no Oriente, inclusive, nas iniciações das cavernas, as famosas iniciações religiosas, e também num tipo de teatro antiquíssimo, que é o teatro de marionetes. Com esses ingredientes, ele imagina que a melhor maneira de representar o ser humano é nesse teatro terrível de uma caverna. Essa é a nossa situação originária. É daí que nós partimos, todos vendo sempre. Esse sempre é imenso, hein? Escrevendo um sempre com caracteres enormes. Todos vendo sempre o passar de uma série de figuras. Essas figuras, que são como sombras no fundo, elas acontecem lá atrás porque elas são a projeção de alguma coisa que está acontecendo nas costas de vocês. Que vocês, eu, no caso, também estou na plateia, não estaria vendo. O que é isso? Lá atrás há um fogo, um foco de luz, no caso era um fogo, artificialmente aceso. Não é a luz do sol que está penetrando, não é não. É um fogo aceso. Alguém acendeu. Há uma intencionalidade. E há uma espécie de muralha, um artifício altamente teatral que o teatro de sombra, que o teatro de marionetes faz, né? Uma espécie de muro, atrás do qual passam uns agentes. Platão denomina isso. Passam umas pessoas, uns seres que passam, carregando no alto da cabeça, acima do muro, não objetos reais, não um cachorro, por exemplo, para fazer a projeção e a sombra aqui. Não, mas uma imagem de cachorro. Não uma árvore mesmo, mas uma imagem de uma árvore. E tá para passar. Passa cachorro, passa árvore, passa passarinho, passa tudo. Nós todos ali. Sempre só vendo isso, mas a coisa é muito sofisticada, sempre ouvindo os mesmos sons. Tudo é tão repetido, tão sempre a mesma coisa, embora falsa. Ninguém sabe que é falso. Eu nasci só vendo isso. Tudo o que está na minha frente desde que eu nasci é tudo que existe, não é? Não é assim que a gente imagina? Se eu abrir o olho, o mundo está aí, eu olho de novo, ele está aí, eu olho de novo, ele está aí, ele está aí, e ele é uma verdade, né? Então, como é assim, gente, eu não sei que existe um teatro, eu não sei que eu sou plateia de um teatro nesse momento. Mas, na verdade, vejam bem, o que eu estou vendo e ouvindo não é nem a projeção, a sombra de um objeto real. É a projeção, em segundo grau, de alguma coisa que já é um artefato que está sendo passado e que imita um objeto real, passado por agentes ilusionistas, certo? Todos ficamos assim, de acordo. Podemos dizer, ó, tá chato, outra dizer, hoje tá bom, você tá, hoje tá bom, tá bem animado. Podemos fazer todo tipo de comentário, mas estamos todos vendo a mesma coisa. Aquilo que todos veem sempre, nós chamamos uma tranquilidade simplória de realidade, não é mesmo? Não é mesmo? Se alguém vê uma coisa diferente, você diz, não tá bom, é melhor consultar um médico. Não tá muito bom, tá vendo coisas. Se todos nós aqui dissermos assim, você tá vendo, tô vendo, o que você tá vendo? Ah, tô vendo aqui um pano preto. Ah, ainda bem. Um diz assim, não, mas tem um dragãozinho. Todo mundo dragãozinho? Quer dizer, já fica todo mundo assim, espantado. Não há, portanto, originalidade, concordam? Não há visão pessoal. Todos estão vendo a mesma coisa e isso se solidifica numa espécie de certeza, quase que num complô coletivo. Nós vamos ficando confirmados. Esta é a verdade. Isto é verdade de fato. Esta é a realidade. Só que é realidade porque não há contradição, não há alternativa, não há divergência. Ela é feita pelo mesmo, pelo eco, pelo mesmo. E de tanto se repetir, parece uma coisa sólida. Ela é uma ilusão consistente, não porque seja verdade, mas ela tem a consistência de uma ilusão repetida. A verdade pode ser aquilo que supomos ser verdade, o mundo, a realidade, como a gente faz, o real, e alguns ainda põem com R maiúsculo, né? O real pode ser exatamente isso, uma ilusão consistente pela repetição, pela falta de dissonância, pela falta de divergência. Não pode haver visão de origem do homem mais pessimista, eu não conheço, certo? Só que Platão introduz uma coisa admirável, porque ele não está falando de
pedras, nem de bonecos. Ele está falando de condição humana. E ele sabe que a condição humana, estranhamente, talvez por causa daquele intervalo entre as duas mãos que eu mencionei há pouco, que um dia a gente volta a ele, a condição humana é capaz de uma coisa aparentemente inexplicável. Ele é capaz, no caso da caverna, de fazer isso. Se eu estiver aí sentado, né, eu estou fazendo, mas eu estou no lugar errado. Se algum de vocês, se isso aí for a plateia da caverna, fizer isso, ou seja, se ele mudar a direção do olhar, não é outra coisa que está acontecendo. Basta. Porque a primeira coisa que ele vê é que ele está numa situação construída e não natural. Ele está numa situação montada, não é uma situação dada naturalmente. Ele não está na realidade, ele está numa encenação, ele está num teatro de sombras, com a perversão de não dizer que é teatro. Ele está num teatro da ilusão que não se confessa nem como teatro, nem como ilusão, nem como jogo, nem como diferença entre cena e plateia. Ele está num teatro escamoteado em realidade, fantasiado de realidade. Ele está num teatro sem saber que está num teatro, ele pensa que está no real. Ele está na plateia de um teatro que ele não sabia que era teatro, mas agora ele sabe. E mais, ele percebe a montagem, ele percebe por que ele está vendo aquilo. E ele pode agora querer fazer isso, e ele pode verificar se ele faz isso. Se eu estivesse sentado aí, seria para lá. Ele pode verificar que, na verdade, se houver uma realidade, é fora daquela situação simuladora, é além daquilo, eu não sei o que é, mas aquilo que não é a realidade. Ele não sabe o que é a realidade, mas ele agora tem a consciência de que ele não está na realidade. É isso que basta. Se ele não está na realidade, ele pode negar aquilo e buscar aquilo que ele não tem, que é a realidade. O que ele não tinha era a realidade. O que ele passa a querer é essa realidade, mas não uma coisa falsa com aparência de verdadeira. Mas quem sabe não existe uma realidade mesma. E ele vai ter que subir, fazer esforço, subir uma rampa. O que revela um esforço, tem um trabalho. Ele vai chegar lá fora, aí ele vê que cachorro é lá fora, ave é lá fora, árvore é lá fora. Aqui era tudo uma encenação perversa, porque não se confessava a encenação. Ele vai então ter que, mas ele não aguenta, porque ele está habituado com aquela coisa, sabe, aquele torporzinho, aquela penumbrinha de ver sombras. Ele está tão habituado, não é, que ele não consegue ver a claridade muito forte lá de fora. Ele vai ter que fazer um trabalho de adaptação progressiva, tanto contra Platão nesse trecho da República. Ele vai ter que, aos poucos, ir acomodando outra vez os seus olhos para aguentar a claridade. Ele não pode nem sequer olhar o mundo durante o dia. Ele tem que primeiro chegar numa realidade noturna, não pode nem olhar a lua, nem as estrelas. Ele tem que primeiro ir vendo na superfície tranquila das águas o reflexo da lua e dos astros noturnos, para ele começar a aguentar a luz das coisas, para aguentar a realidade. A realidade é excessiva para ele, que fora treinado na ilusão. Ele estava tão iludido que ele precisa, aos poucos, ir mudando não só a direção do olhar, mas também ir acomodando o seu olhar à possibilidade de aquisição da luz. A luz ele não tivera de saída. A luz que ele tivera era artificial e mentirosa. A luz real, a luz mesma das coisas, é uma coisa que ele vai ter que conquistar. Nunca é dada, nunca é fácil. É um ato de rebeldia. Os gregos trazem isso sempre. A figura de Prometeu, vocês devem conhecer melhor que eu. O tempo todo diz isso. Tudo que o homem conseguiu para vencer o mundo, para vencer a natureza, é na verdade alguma coisa que ele tem que arrancar. Ele tem que ter o fogo, ele tem que tirar o fogo de Zeus. Ele quer fazer mudar os metais, ele precisa de fazer a forja, precisa fazer armas, instrumentos, utensílios. Ele precisa ter fogo, senão ele não sobrevive. Mas isso não está fácil. Ele tem que roubar de Zeus, ou alguém tem que roubar de Zeus um Prometeu para dar ele. Ele tem que conquistar o espaço da sua realidade, ele tem que montar uma realidade dele, porque na verdade ele parte sempre da coisa mais precária. Ora, isso quer dizer que já Platão, naquela época, percebia que ser humano, estar no mundo, qualquer coisa desse tipo, não é estar de saída da forma correta e fácil. Ser humano e estar no mundo vai exigir um trabalho de reversão, de reviravolta daquilo que lhe é dado. O que lhe é dado é sempre uma primeira ilusão, nunca uma primeira verdade. Ou seja, o caminho da filosofia, desde então até hoje, não é jogo de palavra, é a única coisa que se tem mesmo mais consistente para dizer o que é filosofia. É um amor à sabedoria. A própria palavra diz que, por sua vez, é um antídoto
para a ilusão. Filosofar é desiludir-se, é desenganar-se. Você só consegue a consciência, a compreensão, o aprofundamento do que é você, do que é o mundo, do que são as pessoas, do que é a vida, do que é a realidade, todos esses papos de cabeça que a gente pode vir a ter, na verdade se desenganando, se desiludindo, porque seu ponto de partida é sempre o engano e a ilusão. Uma ilusão que não é uma ilusão porque você é um serzinho abjeto, pecador, não é nada disso não. É porque na verdade você vive numa realidade que não se mostra a você de forma franca e escancarada. Ela é toda mascarada, ela é toda simulada, ela é toda disfarçada. E é isso que em grande parte, vocês devem conhecer a expressão, talvez não tenham aprofundado ainda, ela é toda ideologicizada. Ela é permeada de ideologias, de discursos que dão versões, que explicam as coisas, não para mostrar o que as coisas são, mas de certa maneira para esconder o que as coisas são, para despistar as coisas, para disfarçar as coisas, etc, etc. Ou seja, nós nascemos e estudamos isso como criança, né? Entramos, geralmente temos aquelas professorinhas simpáticas, bem intencionadas, santas moçoilas, que vão nos alfabetizar e contar a história do Brasil. E conta uma história do Brasil que é uma gracinha de história do Brasil, não é mesmo? Aí você desenha a bandeirinha, né? Faz a carinha de Caxias, pendura na parede, assim, aquela coisa, tamanho recorte da revista, você cola também, faz a sua pesquisa, leva, mostra, assim, a menina bota um laço de fita enorme, aquela coisa toda, entrega aquilo lá, e aquele paizinho maravilhoso, onde chegaram umas caravelinhas, e tinha os índiozinhos, e não sei o que lá, e vai, e num país como esse, o céu tem mais estrelas, para sempre Brasil, para frente Brasil, sei que lá, veja mais, canarinho, não sei o que, você vai, você fica, ai que maravilha, ai que coisa, numa povo igual, né? A gente fica naquela coisa. Aí você depois vai crescendo e começa, às vezes, nem todo mundo, a investigar as coisas. Eu me lembro do susto que eu tomei, porque eu estudava, eu era bastante Caxias, sabe, estudava, sempre, eu ficava tão invocado, mas eu não entendo essa guerra do Paraguai, eu não entendo, por que ela começou? Que começo esquisito, eu lia, começou. Eu falei, mas começou uma guerra, mas por quê? Como é que uma guerra começa assim? Eu li, começou, um navio, não sei o que, lá no Mato Grosso, começou uma guerra. Eu falei, mas começou tão pouco, tá faltando. Ninguém contava. E eu esqueci, deixei pra lá por cuidar de outras coisas. Não vou ficar, a guerra do Paraguai não tava, né? Não era meu assunto a guerra do Paraguai, né? Até que mais adiante, já crescidinho, cabeça mais feita, eu comecei a comprar uns livros, inclusive de autores não brasileiros, né? Porque a versão daqui era aquela coisinha assim, não, eu estou defendendo até o solo pátrio, não sei o que, os voluntários da pátria, na minha cidade, toda a cidade tem, aqui em Santana, não tem? Lá em Campos da minha cidade também tem voluntários, toda a cidade tem voluntários da pátria, não sabe? Eu falei, que coisa, que povo, voluntários da pátria, o pessoal quer morrer pelo meu país, você fica assim, todo mundo contava, eu acho que podia ser, né? A gente acredita, né? Numa certa idade, a gente acredita, né? Aí eu comecei a ler, fiquei, meu Deus, por que eu não sabia disso? Eu que tinha ido ao Paraguai já, e tinha achado tão feinho o Paraguai. Tenho que voltar lá para pedir desculpas. Verdade, eu voltei ao Paraguai no outro estado de espírito, que eu chegava lá, achava, não gostei do Paraguai. Mas eu falei, meu Deus, aquele povo foi dizimado por uma Inglaterra que se usou o Brasil para dizimar um pequeno concorrente às suas indústrias de tecido. Eu fiquei, meu Deus do céu. Então o Brasil se endividou, começou aí a dívida, né? Começou a se endividar para poder entrar numa guerra para a qual ele não estava preparado, nem estava nessa, né? Para poder esmagar um Paraguai que criava uma certa ameaça na América do Sul, porque estava criando um parque industrial autônomo que não iria mais importar tecidos da Inglaterra. Então o Brasil teve que comprar armas, tudo para poder servir de bucha de canhão para os ingleses, destruir os paraguaios daquela maneira que destruiu, né? Para poder acabar com aquele foco de libertação econômica, que era uma coisa que nem sei o que ia dar, mas não deixou se ver e acabou. E os voluntários, a gente vai descobrir que voluntário coisa nenhuma, eram os escravos que eram obrigados a ir, porque o senhor de engenho, que não era trouxa, então mandava os seus empregados com promessa de que obrigado mesmo, e era
aqueles bandos que por isso mesmo, que eram quase todos negros, os paraguaios chamavam de macacos, aquela coisa toda, e que eram obrigados a ir, ninguém ia querendo ir. E aí você fica sabendo que o Conde D, não estou fazendo campanha antimonarquista não, mas que o Conde D era um homem sádico, terrível, que comanda uma das últimas batalhas, o marido da Santa Isabel, entendeu? Comanda uma das últimas, eu lendo isso assim, envergonhado, adulto, já envergonhado, comandou a última batalha onde os paraguaios não tinham mais homens, pessoas em idade adulta, e eram garotos de 10, 11, 12 anos que foram lutar numa batalha terrível, onde as mães ficaram escondidas no meio do mato, vendo os filhos serem destroçados, decepados, degolados. Foi uma matança de crianças, a tal ponto que o Paraguai propõe uma coisa que a ONU não tem coragem de assumir, porque não quer também brigar com o Brasil, que esse seja o dia dessa batalha de Acosta Nhu, que seja o dia da criança, festejado universalmente, porque foi um massacre de crianças numa das últimas batalhas. Aí você fica sabendo que o patrono do exército, chega a um certo ponto, eu li as cartas, escreve para o imperador que ele já era demais, ele não ia continuar fazendo tantas perversidades, porque estavam jogando os cadáveres das pessoas no rio dos doentes, para que infectasse as águas e matasse de epidemias os paraguaios. Aí você, poxa, eu não sabia, né? Eu não sabia, desculpa, né? Vou lá e eu vou com outros olhos, quase que pedindo desculpa deles estarem naquele estado em que estava, até anos atrás, até antes de Itaipu, agora parece que melhorou, mas até de Itaipu, porque na verdade eles quase não tinha população masculina adulta, tinha pouco, tinha muito mais mulher, muito mais criança, porque os homens quase todos tinham sido dizimados por uma campanha para frente Brasil, por não sei o que, pela vontade da pátria. Essa decepção, essa desilusão é um choque, é um embate. Há pessoas que, quando eu conheci há pouco tempo uma senhora, uma bibliotecária, que quando se procurou fazer um trabalho na Secretaria de Cultura aqui do município, onde eu também estava integrado, que era uma tentativa, isso é muito bonito, se eu conseguisse material eu trago para cá até para vocês olharem, discutirem, eu talvez tenha. São cartazes tentando levantar essas questões para a gente pensar, para a gente ser brasileiro, não querer deixar o Brasil, mas querer ser brasileiro adulto, saber quais são os nossos acertos, os nossos erros, tudo, saber qual é a nossa história, sem precisar de engambelações, sem querer ficar dourando e cobrindo de cor de rosa o nosso passado, não saber o que nós fizemos de certo, de errado, naquilo em que fomos vítimas e naquilo em que fomos algozes também, né? E eu lembro muito de uma senhora que, enquanto estava se discutindo isso, mostrando esse projeto, que era uma coisa, virou exposição em vários lugares da cidade, houve aulas, debates, etc. Ela, coitada, ainda dentro daquele esquema ingênuo e patriótico no sentido bem infantil, né? Ela dizia, meu Deus do céu, é verdade, mas é um horror que isso seja verdade, é uma tristeza. Ela entrou em crise. Eu entendo que a pessoa às vezes entra em crise, porque isso abala certas ilusões, mas é só abalando as ilusões, se desiludindo, que você pode ter uma estatura mais adulta, você pode ter um olhar mais esclarecedor sobre as coisas. Você não precisa ficar permanentemente, definitivamente, como prisioneiro de uma caverna, pensando que a encenação já é a realidade e por isso mesmo acomodado definitivamente naquela poltrona, deixando ser apenas o ouvinte passivo daquilo que acontece, ou o vidente ou o espectador passivo daquilo que lhe é dado, e se empanturrando de coisas que lhe são dadas prontas, já pré-fabricadas. Claro que quando você fala uma coisa dessa, pensando em Platão lá, 4 séculos de Cristo, e você passa para hoje, se fôssemos fazer isso, você toma um susto enorme, que você percebe que a caverna hoje não precisa, você não precisa sair de casa para ir na caverna, ela está muito mais confortável, porque é o sofazinho que você comprou no Mapping, é uma delícia, não é? Então você pode ficar perfeitamente no seu sofá, alguns preferem pipoca, uns querem uísque, outros não querem nada, outros querem água, cada um quer, né? E fica ali, entendeu? Vendo, frequentemente não pensando, frequentemente iludindo-se, criando uma quantidade quase que indigesta de coisas para as quais você não tem às vezes a assimilação adequada, você não tem a possibilidade sequer de retrucar, de pedir para ir, deixa eu ver, eu acho que não, um momentinho, porque lá vem, e você vai se soltando, relaxa, numa boa, relaxa, se entrega, né? Fica ali e vai, e se deixa levar. E aí, no meio daquilo, você sorve uma novela, uma campanha política, um pastor que promete o céu, o outro que vai curar a sua alma, o outro que vende um refrigerador, e você consome, e você vai consumindo, se consumindo. Isso é a nossa situação de fato.
Não pode, não deve, não precisa ser a nossa situação de direito. Não significa que o que você tem que fazer é desligar a televisão, não conversar com as pessoas, dizer que... Não, o que você tem que fazer é discutir com a televisão, tentar discutir consigo mesmo, conversar com as pessoas, discutir com as pessoas, fazer aeróbica mental de vez em quando, pelo menos, quem sabe, aos sábados à tarde, no Célia Helena, quem sabe, percebe? Fazer alguma ginástica, fazer algum exercício, vamos pensar aquilo que estávamos dizendo que não sabíamos o que era. Oba, vamos, saúde é o que interessa, vamos, alguma coisa, percebe? Alguma coisa precisa ser feita. Eu estou falando um pouco teatralmente, dramaticamente, mas é porque eu vejo a coisa assim mesmo, certo? Eu vejo a coisa assim mesmo, e não vejo a coisa assim de longe, coitado dos homens que estão... Não, eu vejo a coisa em mim, comigo, em volta de mim, eu no meio, eu participando, eu também, percebe? Não estou vendo a coisa distante, vendo lá o pessoal que está adorando o bezerro de ouro, e eu cá de cima com as tábuas no Sinai, não estou vendo, não, já estou lá naquela, mas sentindo que está sufocante demais e que está precisando. A gente conversou isso, né, Célia? Lá no Centro Cultural, eu sinto isso em toda parte, todo mundo está sentindo isso em toda parte. Houve uma época, numa geração que Célia lembra muito bem, alguns aqui certamente se lembram, que isso era uma coisa muito constante, discutir, conversar. A famosa geração que aqui, eu não sei se era do João Sebastião Bach, talvez, que no Rio corresponde à geração Paissandu, era aquela geração que podemos, para simplificar, chamar de geração Godard, ou qualquer coisa do tipo, a geração Glauber Rocha, ou enfim, alguma coisa assim daquela época, Nelson Rodrigues, não sei, aquela geração que fazia com que você o tempo todo fosse a um cinema, a um teatro, a um bar, e o importante era a peça, era o filme, era o Godard, ou era o que fosse, mas era sobretudo aquele papo inesgotável, aquela briga que ia até de madrugada, porque um achava que sim, outro achava que não, e era vocês estão vendo que eu sou assim, eu sou dessa geração, não sou tão vagabundo nem tão loquaz, talvez, nem muito menos sábio do que Sócrates, mas tenho uma loquacidade que não é só minha, nem da minha família, embora ela seja muito loquaz. Tenho uma loquacidade que é de 66, 67, 68, que é um ano que não acabou, segundo Zeni Ventura, e que talvez valesse a pena, corrigido, que a gente retomasse. Que havia naqueles papos uma coisa muito ingênua, idealista, mas ao mesmo tempo perigosa, que deu maus resultados. Já na época eu percebia um pouco, na medida do possível. É que havia muitas certezas naquelas conversas. E havia oposições em nome de certezas e não em nome de propostas. Faltava uma certa modéstia, faltava maturidade. Éramos todos muito jovens e o jovem tem menos consciência histórica, ele tem menos informação do tempo. Ele sempre tem a sensação o tempo todo que a história está começando com ele, que é a primeira vez que alguma coisa está começando, porque é a primeira vez que ele está fazendo. Então, aquilo que é a inauguração dele, ele pensa que é a inauguração no mundo, na história, não é? Ele pinta a cara e vai para a rua e pensa que ali a história deu uma guinada e ele é filho ou neto de alguém que foi para a rua pensando que era a primeira vez, que por sua vez é filho ou neto de alguém que foi para a rua pensando que era a primeira vez, que foi filho ou neto de alguém que soube que na França foram para a rua tocando tambores e cantando a Marselhesa pensando que era a primeira vez. Ou seja, a gente sempre pensa que é a primeira vez porque é a primeira vez para a gente. A gente tem que criar uma consciência histórica que vai nos mostrando, dentro de um grande esforço ao longo do tempo, não para desanimar, para dizer não vale a pena tentar ou não conseguir, para que eu vou tentar agora? Não é isso. É para nos mostrar que a gente está na mesma caminhada, tentando mais um passo, mas nós não estamos nem inaugurando, nem concluindo coisa nenhuma. E aquela geração de 68, tão eufórica, com a cabeça tão feita por tanta discussão, frequentemente descambava para esse tipo de equívoco. Ela pensava que ela estava realmente inaugurando um momento novíssimo na história e que ela estava não só inaugurando, mas ela estava chegando, apontando para a conclusão legítima também da história. E isso, no fundo, apesar de toda a simpatia, eu participava disso, apesar de toda a simpatia, apesar de toda a generosidade que está aí por trás, apesar de todo o idealismo, isso tem um grão muito forte de autoritarismo e de prepotência, porque na verdade eram verdades supostamente fechadas que se contrapunham. Havia uma direita e uma esquerda, havia o pessoal do PC e havia o pessoal da JUC, os católicos, havia não sei o que, e as lutas eram do diretório, eram das salas de aula, eram dos grêmios, era não sei o que, era na Unha, né? Mas havia certezas, não havia essa coisa mais pluralista, não é ceticismo, não é dizer que todo mundo tem razão, não, eu abomino isso, mas não havia essa coisa, essa modéstia
pluralista, de você tendo ideias, ir conferir essas ideias com as ideias diferentes do outro, não simplesmente impor e fazer com que ele engula goela abaixo, não, mas simplesmente vamos conferir, vamos lutar uma coisa, vamos fazer uma luta, que é como os gregos colocavam. As discussões entre ideias para os gregos, eles chamavam de pugilato. É uma luta, levou um golpe, o outro reparte um golpe. É uma coisa feita no judô. Alguém já fez judô aqui? Eu fiz judô, por isso que eu estou usando o exemplo. Judô é essa coisa maravilhosa, percebe? Porque você tem que ter uma sagacidade física, não é só a questão da força, você tem que ter um corpo inteligente que mostra a sua inteligência corporal diante da inteligência corporificada do outro. Então, a inteligência do seu antebraço e de uma coisa que você nem sabia que tinha, só aprende ali, você entra em confronto com a inteligência do antebraço do outro. E quem for mais inteligente no corpo, consegue dar o golpe, consegue o ippon e assim por diante. Certo? Ou seja, essa coisa que é o modelo do pensamento grego, a coisa da disputa, a coisa de Delfos, as disputas lá no território em declive, isso é exatamente a coisa que a gente precisa cada vez mais exercitar. É a coisa de que nós todos, não é vocês, eu não estou falando isso assim como uma pessoa mais experiente, mais velha, então vem dizer a você, não é nada disso. Nós estamos precisando juntos fazer esse tipo de exercício, abrir discussões, abrir conversas, pôr a cabeça para funcionar, tentar pensar e repensar as mesmas ou outras coisas, porque nenhum assunto se esgota, nenhum assunto tem ponto final. O ponto final não é humano, percebe? É um artifício de linguagem, é apenas, você põe assim, enquanto você não começa a escrita de novo, certo? Na verdade é tudo vírgula, é frequentemente reticência. É tudo, termina e começa reticentemente. Vocês viram, vocês conhecem Clarice Lispector? Quem já leu Clarice Lispector? Alguns já leram Clarice Lispector, é claro que você já leu Clarice Lispector. Pois bem, Clarice Lispector tem um livro deslumbrante, não é? Que também podia ser um dos pontos de partida para a gente filosofar aqui em Tarde Sem Fim, em Mil e Uma Tardes no Célia Helena, que é um livro chamado A Paixão Segundo GH. O livro começa assim, não é nem reticência, são traços. E com minúscula, começa assim, estou tentando, estou procurando encontrar. Quando o livro acaba, termina assim, estou procurando encontrar. E é isso, toda fala, toda escrita, todo livro, toda aula, todo discurso, toda representação, toda peça, é um pedaço artificialmente recortado de um grande discurso que o homem faz consigo e com os outros a respeito dos grandes temas. E esses grandes temas, no fundo, se reduzem a algumas questões que a gente pode sempre trazer. Quem sou? Quem somos? O que queremos? Para que estamos aqui? O que significa tudo isso? O que significamos? E isso não é alguma coisa que alguém possa dizer e você simplesmente, como é mesmo? Peraí que eu não peguei a segunda... Não é uma coisa que você anote, não há manual de filosofia. Pelo amor de Deus, se vocês encontrarem algum livro escrito chamado Manual de Filosofia, não leiam, não abram. Não existe isso. Eu já sabia disso, porque fui vítima de quando eu era adolescente. Desculpa eu ser tão biográfico às vezes, mas eu tive isso também faz parte da conversa. Eu tive depois a gente começa o assunto. Mas eu tive um professor péssimo de filosofia, coitado, era um pobre coitado mesmo, uma pobre alma, que estava ali, foi nomeado e nem sabia a propósito de que essa coisa de filosofia estava no mundo, né? E parece que ele tinha sido seminarista, por essas razões não tinha nada a ver com nada. E chegava lá, não sabia o que dizer, não tinha nada para dizer, contava umas piadas, aí a gente estudava matéria da outra aula, preparava lição de química, qualquer coisa assim que a gente precisava, de terceiro ano científico, aquele homem contando piada, a gente com pressa, cansado, tinha ido ginástica, amanhã tinha a prova de sei lá de quê, de trigonometria, aquela loucura, né? E aquele homem contando piada, né? E aí adotou o manual. Aí o que eu fazia? Eu falei, nem o manual ele dizia pra gente, nem lia o manual, não decorava o manual, não explicava, não fazia nada, o manual estava lá. Aí chegava na prova, ficava de lendo o manual, que nunca tinha lido nem ele, nem... Aí ficava, que coisa, mas aqui tem alguma coisa. Apesar de ser um manualzinho, onde estava tudo certinho, isso assim se fica, ABC desse... Pode ser assim, pode ser assado. Pela parte, eu ficava, que coisa, tudo tão armadinho, mas enfim, não sabia, né? Pensava que podia ser. Mas eu sentia que de vez em quando tinha umas palavras ali, umas coisas, alguém dizia um negócio assim, eita, e eu
eu estava nessa época em grandes crises existenciais, sabia que rumo tomar na vida, que eu ia fazer, se era medicina, se era engenharia, se era poesia, desenho, belas artes, eu estava assim, piradíssimo. E aí também lendo livros de religião, o que vai ser do homem? Então, a tua cabeça, aquela coisa de crise da adolescência, bem carregada. Aí eu falei, eu quero ler sobre essas coisas complicadas, né? Aí comecei, tinha aquela coisa de ir pro exército, aquele negócio, me livrei, graças a Deus, tinha um tio que disse, conseguiu que eu não servisse. Mas perdi um ano. Aí eu fiquei em casa lendo, mas em vez de ficar lendo essas coisas, comecei a ler uma figura que é interessante, né? Que eu ainda tenho uma dívida, preciso voltar a essa figura para a gente confrontar mais. Comecei a ler Santo Agostinho. Danado, inteligente, safadão, devasso, pintando e bordando, numa procura, numa angústia, a mãe, a Mônica em casa, ai meu Deus do céu, chorando, virou santo, tão Superman que foi. Então, querendo salvar o filho pintando e bordando nas saunas de Roma, aquela coisa toda, até que não sei o que ouviu, né? E aí começou a tentar procurar um caminho de verdade e salvação, né? E esse caminho de verdade e salvação para ele era uma coisa chamada filosofia. Eu falei, filosofia salva alguém de alguma coisa que ninguém quer. Aquele professor não tinha me dito, aquele manual jamais. Eu falei, esse virou santo fazendo filosofia, não deixa de ser uma coisa que dá vontade de a gente ver se é verdade, né? Aí eu comecei a ler outras coisas, Santa Teresa, comecei a ler uma gente assim, e outros místicos não cristãos também. Aí eu falei, não, eu tenho que conversar com essa gente melhor e tal. Aí, como podia ser tanto engenharia como medicina, como belas artes, eu falei, eu vou fazer filosofia, depois ver o que dá e tal. Aí fui fazer, não saí. Pois bem, por que eu estava falando isso? Bem, o que eu estava querendo dizer a vocês, em resumo, vocês estão cansados, dá uma paradinha, a gente querem? Para a gente voltar para uma coisa mais... Tem um cafezinho aqui, para quem quiser. Não, eu estou bebendo água. Eu não sei que hora nós começamos, querem dar uma paradinha? Olha, eu falei com o Célio, eu não sei que tempo vocês dispõem, eu estou aqui para falar. Fico falando, enfim. O tempo que vocês quiserem. O que vocês acham razoável do ponto de vista de ter compromisso, do ponto de vista de aguentarem essa falação? Sinceramente, não tem hora marcada. Cuidado, defendam-se. Olha, eu já falei 6 horas uma vez, nunca mais. Hein? Não, foi uma vez na abril, eu comecei umas 5 horas da tarde, quando acabei pensando que estava anoitecendo, era 11 e tanto da noite. Mas era um assunto dos bons. Mas então, querem dar uma paradinha? Tá, vocês querem falar alguma coisa? Quero ouvir vocês, levantem alguma coisa. O que vocês estão achando disso? É um papo cabeça muito pirado? Alguma coisa foi estranha para vocês? Esquisita? Sim, parece uma coisa meio delirante. Ele deve ter tomado uma bolinha hoje. Não, vocês acham? Alguma coisa assim, o que vocês acham? Vocês acham que isso faz sentido? O que vocês acham dessa coisa de nós estarmos prisioneiros da ilusão e tentarmos, se é que tentamos, né? Sair disso? Filosofia como desilusão. O que vocês acham disso? Parece uma coisa estranha. Que ideia vocês tinham da filosofia? Vocês imaginavam que era assim uma coisa tipo geometria, que vocês aprendem na primeira aula os axiomas básicos, depois vão dominando aquelas coisas, daqui a pouco estão fazendo demonstrações de teoremas, certo? Vão conquistando informações e vão sabendo coisas muito certinhas que você pode anotar, que são verdadeirinhas e vão ficando ali para sempre. A soma dos ângulos internos de um triângulo igual a 180 graus, né? Olha, filosofia, isso eu digo muito, né? Em alunos, a curso, de vez em quando em conversa, eu gosto de dizer, é uma coisa muito fascinante, porque ao contrário do que alguns filosofantes dizem, mas eu discordo, ela não te dá verdades e garantias. Ela, ao contrário, ela problematiza até aquilo que você pensava que estava resolvido, certo? O que parecia resolvido, tranquilo, estável, pelo menos isso está certo. Por exemplo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Hoje dizem, pelo menos isso eu acho que dá para... A filosofia diz, depende. Não é? Aliás, quem diz isso é um grande pensador, que a gente vai falar sobre ele, que vai ser o ponto final das nossas conversas, que é um contemporâneo nosso, um francês, Gaston Bachelard,
que trabalha sobre a questão da imaginação de uma forma extremamente original e que eu acho muito importante para todas as pessoas, quaisquer pessoas, mas sobretudo para aquelas que estão interessadas em arte e para aquelas que em arte estão interessadas em linguagem, em expressão, em teatro, em comunicação, etc, etc. Ele exatamente trabalha muito essa questão, né? E ele é um que diz, né, que nós somos o limite. Nesse ponto ele quase que completa Platão, né? Ele tem uma frase belíssima, é um ensaio sobre ciência, sobre física quântica, uma coisa difícil inclusive de ler, e ele termina esse ensaio altamente erudito com uma frase que é um poema, que é um trecho de um poema, né? Que eu acho, sabe, eu não sou de botar frase em camiseta, sobretudo de umas épocas para cá, eu fiquei muito invocado com frase em camiseta, mas dá vontade de sair com... A gente não põe na camiseta, não, põe na alma, é melhor, né? Porque aí fica mais, dura mais. E é uma frase linda que ele diz, encerrando esse ensaio de altas investigações científicas, ele diz assim: nós somos o limite das nossas ilusões perdidas. Ou seja, onde é que você está? Onde é que você está? Onde é que está? Em que grau de você está? Né? Se você fosse uma espécie de percurso, de fluxo, de processo, de caminho, em que ponto de você está aqui? Você está exatamente no limite de todas as ilusões que você já teve e não tem mais. Você está, o presente da sua consciência é o não que a sua consciência já deu àquilo que a iludiu e que ela já jogou fora como uma ilusão. Ou seja, o seu grau de consciência conquistado é dado no limite das ilusões todas que você perdeu, certo? E é isso que é o trabalho do conhecimento de uma forma geral na ciência, mas sobretudo na filosofia. Por isso que eu costumo dizer, como estava tentando afirmar há pouco, prevenir as pessoas, sobretudo aquelas que se iniciam numa ginástica filosófica, numa conversa filosófica, num percurso filosófico, que não se trata de uma disciplina. Não tem nada a ver com cursinhos, não tem nada a ver com você saber coisas, sobretudo ter certos macetes para sair-se bem em certas provas ou em certas situações. Não, pelo contrário, uma série de seguranças que você tinha vão ser abaladas. As coisas que você afirmava assim muito tranquilamente, porque nem era para discutir, você começa a querer discutir. Frequentemente, em muitas pessoas, eu faço questão de dizer isso, quase como uma espécie de irmão mais velho, amigo mais velho, para vocês mais jovens, frequentemente até a gente fica numa certa crisezinha, numa certa, sabe como é que, as coisas não estão tão sólidas como eram, mas é assim que se cresce, certo? É assim que você conquista espaços dentro de você, é assim que você galga degraus dentro de você, porque não se trata de uma disciplina informativa, que você pega aquele belo caderno, pega ali aquelas páginas cor-de-rosa e começa, quando está tudo prontinho, você relê, faz o resumo, né? Agora já sei, não tem isso, ela é uma indisciplina, ela não é uma disciplina, ela tem uma índole irônica, isso é Sócrates. Ironiza os nossos supostos conhecimentos que não são sólidos, que são, na verdade, pseudo-conhecimentos. Ela ironiza isso, ela não nos deixa mais ficar ingênuos e acomodadamente ingênuos. Nós vamos fazer isso. E fazendo isso, a gente sabe que estava enganado, que estava na caverna. E saber que se está enganado na caverna é criar um desconforto em relação àquele conforto do prisioneiro, que apesar de prisioneiro, está muito bem acomodado na sua prisão e está há tanto tempo ali que já até encontrou um jeitinho de ficar naquela sua prisão. Ou seja, a filosofia desacomoda. A filosofia nos leva a nos desabituar. E essa palavra habituar, desabituar, hábito, tem uma força muito grande, um significado muito grande. Em grande parte, quando nós aprendemos coisas, desde andar, desde a comer, a sentar, a nos comportar, a dizer obrigado, tudo isso que a educação nos dá, nós vamos criando hábitos, né? Vamos. Pois bem, alguns deles acabam nos robotizando, não é? E muito para aí a nossa cultura e a nossa civilização está nos empurrando, criar uma espécie de pessoa muito funcional, muito rápida, muito eficiente, não é? Que possa ter respostas prontas, rápidas, para vencer na vida, para resolver situações. Há cursinhos para isso, não é? Há técnicas para isso, né? Para você, leitura só em diagonal, não precisa pensar,
eu peguei só aquela coisa, e eu quero aqueles dadozinhos para passar logo ali na memória do computador, porque a minha é para outras coisas, na memória do computador, etc, e vou e aí tá tudo prontinho, eu me robotizo, eu me programo, e eu fico eficientezinho, né? Daqui a pouco eu começo a ficar até mudando a voz, ficar com voz de computador, mas não importa. Mas eu vou ficando treinadinho, e eu vou criando hábitos. Vou funcionando com grande rapidez. Aí digo assim, ele é bem eficiente. Ele não tem dúvidas, ele não entra em crise. Eu pergunto, faça favor, bata o memorando. Ah, meu Deus, não serve. Tem que bater o memorando agora. É tudo assim, você tem que fazer. O caixa do banco não pode, de repente, ficar entre o ser e o não ser. Não pode baixar o Hamlet nele. O caixa do banco tem que dar o troco, você está na fila, vamos embora, porque tem gente... Isso dá, lá vamos nós. Só que com isso, o excesso de robotização, de coisificação, de mecanização interior é enorme. A gente já tem que ter automatismo para dirigir, automatismo para andar, automatismo para comer. A gente vai automatizando. A gente já sabe que 3 vezes 3 é igual a 9. Não é? A gente já automatizou também a tabuada, já automatizou toda de coisa. A gente não precisa nem traduzir a palavra do inglês, ela já vem certinho, thank you. Eu não preciso dizer obrigado, o que é thank you? Eu não preciso, eu vou thank you. Então, eu já estou todo assim. Só que, na verdade, quando isso chega a um certo ponto, e se eu acho que isso é o modelo para tudo, não é? Eu fiquei apenas hábito. Não sei se vocês já pensaram, essa palavra é linda, é rica, dá para trabalhar em cima dela. Hábito é alguma coisa que tem a ver com habitat, onde você mora, onde você habita. Tem a ver com hábito como vestimenta, certo? Então, na verdade, o que você faz quando você adquire hábitos, e sua vida mental também é uma vida de hábitos mentais, de repetições mentais, de automatismos mentais, de memorização, de mecanização, de robotização, de resposta pronta, mas sem qualquer crítica, sem qualquer distanciamento daquilo que está sendo solicitado. Quando você se torna apenas isso, na verdade você vai aderindo totalmente ao seu habitat, que é uma coisa defensiva, mas você não transcende mais nada, você vai perdendo totalmente o espírito crítico, você não pode mais mexer, você vai se enrijecendo junto do seu habitat também, mas por outro lado também você se veste, você cobre o seu desamparo, a sua dramaticidade visceral e humana com uma vestimenta que, de tanto permanecer em você, você não consegue tirá-la mais. E o hábito fica sendo, já disseram, uma segunda natureza, como se fosse uma segunda pele, e ela acaba a te aderir, a te sufocar, e não é mais apenas uma vestimenta, ela já passa a ser uma mortalha. O que eu faço com isso? O que eu faço? Tava aqui? Pronto. Você não quer intervalinho? Eu já bebi minha água, vocês... Hein? Querem? Querem intervalinho? Hein? Que levado ao excesso e à totalidade, tira de você toda a criatividade, não é? Toda a autenticidade, faz você apenas a resposta de uma programação, certo? Quer dizer, é isso que eu estou querendo questionar, não que isso tenha importância, mas o excesso disso, o ficar por aí, é uma coisa que realmente pode te prender excessivamente, te matar, te sufocar a sua originalidade, a sua autenticidade, a sua própria humanidade. Vamos ver. Por que você não faz essa segunda parte, um trecho na mão? Que ele está falando, eu estava procurando isso.
Mais uma vez eu pergunto se vocês querem colocar alguma coisa nesse momento a respeito dessa variedade de coisas que eu fui falando aqui desarrumadamente, mas no sentido, eu espero que vocês tenham percebido isso, de fazer uma amostragem, uma estimulação, quase que um aquecimento, até para nos descontrair, até para que a gente se sinta mais à vontade e comece a exercitar assim uma fala mais solta, não é? Que eu espero que também vocês venham a contribuir quando tomarem a palavra, né? Então eu pergunto, querem colocar alguma coisa em relação a essas generalidades flutuantes aqui que eu levantei assim tão desarrumadamente? Alguma coisa soa esquisito, estranho, desagradável? Nós tínhamos, quando conversamos para ver como é que a gente ia desenvolver essas conversas, a gente tinha proposto que um caminho possível entre muitos fosse em torno de um tema que eu acho fundamental para nós todos como pessoas e em particular para nós pessoas interessadas em arte e em particular para vocês, quase todos ou todos interessados em teatro, né? Inclusive em fazer teatro. O tema é o tema da imaginação. É um tema que é delicadíssimo, é dificílimo. Eu estou tentando há muito tempo encontrar uma maneira adequada de me introduzir nele e tentar ajudar as pessoas a entrarem no tema. Por quê? Não é que ele seja complicado no sentido teórico, é também, mas é muito mais do que isso. É porque nós todos usamos com a maior tranquilidade palavras como imagem, imaginar, no dia a dia, né? Você não imagina o que aconteceu. Imagine só uma coisa assim, nós usamos com a maior tranquilidade essa palavra. Ela é uma palavra totalmente corrente, está o tempo todo no nosso vocabulário. Alguns mais sofisticados sabem até que nós vivemos numa civilização da imagem. Alguns repetem o jargão de que uma imagem vale mais do que mil palavras. Enfim, imagem é uma coisa que está no nosso dia a dia o tempo todo. Quem se aproxima da questão artística e quem quer trabalhar com essa questão, sobretudo, quem quer trabalhar com essa questão no teatro, em qualquer setor do teatro, quer na criação de textos como dramaturgo, quer como diretor, quer como cenógrafo, iluminador e ator, evidentemente, está sabendo ou não, querendo ou não, intimamente, o tempo todo, trabalhando essa questão, debatendo-se com essa questão. É por isso que eu achei que talvez fosse um filão, uma linha que a gente poderia, de alguma forma, explorar nessas poucas conversas, para ver até onde a gente pode ir, que tipo de esclarecimento, que tipo de questionamento esse tipo de problema pode nos dar e que contribuição ele pode nos oferecer. Eu não vou dizer o que é teatro para vocês, obviamente, seria inclusive dificílimo dizer, mas de forma muito banal e rápida, a gente sabe que é, de certa forma, um gravíssimo, seríssimo e decisivo faz de conta, né? Não é, mas parece tanto que é, e tão profundamente nos toca, parecendo ser aquilo que não é, que na verdade nos toca mais do que aquilo que é e às vezes não é. É uma pessoa, duas, três, um grupo, não sei, sozinha, cantando, falando, declamando, se retorcendo, se despindo, fazendo mil coisas, faz coisas com o corpo, com a voz, com a expressão do rosto, não é? Num espaço vazio, num palco, com cenário, sem cenário, na praça, na rua, na carroça de Téspes, eu sei lá, em toda parte, na escadaria da Igreja da Sé, faz coisas que tocam, e tocam como se fosse uma mágica. Sempre isso foi assim, certo? Seja o teatro popular, seja o teatro mais sofisticado, erudito, em todas as formas, com música, sem música, com projeção de slide, sem projeção de slide, com gelo seco, sem gelo seco, com tudo, a Geraldo Thomas, a anti-Geraldo Thomas, como vocês queiram, toca, mexe, não é verdade, mas você sai de lá mexido, transtornado, arrasado, ri muito, chora muito, é uma coisa, é um jogo, mas Platão talvez dissesse do teatro o que ele diz da filosofia, é um jogo, mas é um jogo sério, compromete a nossa realidade, certo?
Quanto melhor é a peça, a gente costuma dizer isso nos comentários na calçada, né? Ou no shopping depois, né? Quanto melhor a peça cômica ou trágica, quanto mais ela nos atinge, quanto mais a gente não é exatamente o mesmo depois do que antes. E, no entanto, não é verdade. Só que é um fingimento que, de tão bem fingido, finge ser de uma forma que nos toca mais do que aquilo que parece ser e que às vezes não é. Não é? Ou seja, é uma coisa em que imagens, do ponto de vista sonoro, palavra, música, barulho, do ponto de vista visual, cenário, luz, etc, etc, do ponto de vista gestual, do ponto de vista expressivo, mímico, etc, etc, etc. É um jogo de imagens, criando uma possibilidade na plateia e dos próprios atores, o processo de preparação todo é isso, afinal de contas, de grandes viagens, de grandes aventuras, de uma versatilidade em que você abre mão como ator daquilo que você naturalmente é, que sempre foi, que está lá no seu atestado de batismo, que está lá na sua certidão, na carteira de identidade, Célia Helena, não sei o que, nascida não sei aonde, e de repente não é bem Célia Helena, é uma outra pessoa, que pode ser uma senhora bondosa, mas pode ser uma megera, pode ser não sei o que lá, pode ser uma mulher do nosso tempo, pode ser uma mulher antiga, pode ser nem ser mulher, pode vestir-se de homem, pode ser qualquer coisa, pode ser uma deusa, pode vir de Atena, ela de todo jeito. E é uma metamorfose que estranhamente o homem é capaz de fazer para si e para os outros. E cria um ritual em que todos nós nos reunimos para ver aquilo que não é e que nos toca tanto, insisto, muito mais do que aquilo que parece ser e que está lá fora, o carro, o ônibus, etc, etc, que a gente vê e parece não estar dizendo nada, claro que está dizendo, mas a gente não vê da mesma maneira como a gente vê naquela caverna de ilusão ou de desilusão que pode ser e é o teatro também. Teatro e filosofia andaram sempre perto, junto, ou se juntando ou lutando um contra o outro, ou de certa maneira se associando, ou num litígio muito sério. Platão, sobre quem eu gosto muito de falar, vocês já perceberam, e que tem sobre todas essas coisas ideias e propostas sempre decisivas, que a gente não pode ignorar, tem um olho muito crítico para o teatro do seu tempo. Vejam bem, o teatro do tempo de Platão não é qualquer teatro, não. É aquele teatro das tragédias gregas. E, no entanto, ele está lá, vocês leiam ou releiam no livro 10 da República, né, as críticas que ele faz a uma certa arte, a uma certa pintura, a uma certa música e a uma certa poesia, e chegam num certo momento ele mostra que realmente tudo aquilo que ele critica numa certa música, numa certa arquitetura, numa certa escultura, numa certa pintura, que é o fingimento, que é o ilusionismo, que é o parecer que é não sendo, se concretiza no espetáculo teatral. E ele fica assustado. Ele percebe muito mais do que a maioria dos seus contemporâneos, que aquela experiência grandiosa da dramaturgia, particularmente da tragédia grega, que é vocês sabem, um fenômeno datado, que dura praticamente um século, acontece no tempo da democracia grega, existe com a democracia, no século de democracia, e acaba com a democracia. Aquele fenômeno tão ligado a uma certa cidade, a uma certa polis, e a uma certa forma de vida política que é a democracia, esse fenômeno que é a tragédia grega de um Sófocles, de Eurípides, etc., esse fenômeno é uma coisa que está deslumbrando os gregos, e sobretudo os atenienses, né? O pessoal ali do Peloponeso está indo, por exemplo, a Epidauro para ver aquela coisa deslumbrante, né? Chega lá no meio de uma paisagem, aquela imensa arquibancada, enorme, 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 onde você pode subir, subir, subir e ver lá no centro da cena, né? No ponto central, eu fiz essa experiência, no ponto central, alguém lá embaixo, lá no miolinho, e você lá em cima, o ator fica reduzido a isso aqui, é uma espécie de morumbi enorme de um lado só, uma coisa imensa, muito mais alta, né? E lá, se você, o ator, fizer assim, é como se um vento todo passasse por aquela região e por toda a parte ecoa E se a pessoa que está lá, essa experiência eu fiz, está lá, pegar um papel e rasgar, rasga-se um som em todo aquele vale, e onde, se você pegar uma pequena caixa e fizer assim,
vai dó, dó, dó. Ou seja, nesse local privilegiadíssimo que os gregos inventaram, que é o lugar do teatro em Atenas, depois em Epidauro, onde as suas pesquisas acústicas permitiam que todas as suas manifestações, sobretudo as manifestações verbais e de canto, né, pudessem ter uma grandiosidade aparentemente transhumana, porque na verdade aquele ator ficava pequeno para quem estava lá em cima, mas por outro lado tudo que ele fazia ecoava e enchia toda aquela região. E a sua fala, vocês imaginam uma fala de Écoba, né, em Epidauro, é uma coisa assim, eu não posso imaginar o arrepio geral, né, o gemido de Écoba, né, nas Troianas, por exemplo, né, diante daquela cidade em ruínas, né, no final, né, quando ela clama, né, para que as pernas aprendam a andar como pernas de escrava, ela que fora a rainha de Troia e agora está... Essa frase não é uma frase assim dita coloquialmente, era uma coisa que enchia um vale inteiro, né? E você tinha a impressão que era todo o teatro que estava clamando, gemendo com Écoba, e era tudo assim, certo? Então era na verdade uma espécie de transfiguração de sentimentos, de saudades, de ódios, de amor, de tudo, né? Só que levado a uma exasperação e uma dimensão enorme. Só que a Écoba, na Grécia, nem era Écoba, nem era uma mulher, era um homem, né? Que estava fingindo que era Écoba, fingindo que estava sofrendo, fingindo que era rainha de Troia, fingindo que estava sendo escrava, fingindo que estava indo embora para navegar no navio grego, que não era navio, que na verdade era uma construção cênica, que dava a impressão de que estava se afastando, mas não era, era um artifício teatral mesmo, e você olhava e via longe um horizonte e um mar, mas na verdade era um telão pintado, e os gregos nessa altura já estavam sabendo pintar com perspectiva, e pintar com perspectiva era exatamente uma conquista das artes plásticas, mas significava você criar uma ilusão numa dimensão dupla, bidimensional, criar uma ilusão de terceira dimensão. Porque eles estavam conquistando isso que nós chamamos os recursos teatrais, os recursos estéticos, cada vez mais eles estavam conseguindo fingir com uma força tamanha de fingimento que você ver o sofrimento de Écopa era muito mais terrível do que ver uma mulher sofrendo do seu lado, uma mulher sofrendo na rua de Atenas. Certo? Écoba sofria de um sofrimento falso, porém tão forte, que tocava muito mais do que o choro de uma mulher ateniense que perdera o filho, ou que tiver o seu filho sumido na guerra. Certo? É uma arte do fingimento, Platão percebe. Ele percebe e declara isso com muito espanto. A música já estava sendo uma arte extremamente artificializada pelas conquistas técnicas dos próprios instrumentos musicais, a perspectiva já estava criando a ilusão de profundidade, os templos gregos, se vocês não foram lá, conhecem obviamente o Partenon de Atenas, que é aquele deslumbramento, você diz assim, nossa, que perfeição, que equilíbrio, que forma perfeita, e no entanto, só é perfeita para o seu olhar, porque se você for medir exatamente nele mesmo as dimensões daquelas colunas e o afastamento delas, elas só parecem tão bem equilibradas por um artifício que o arquiteto faz para que para a dimensão do seu olhar elas apareçam com aquela proporcionalidade, mas para isso é preciso que umas estejam mais juntas do que a outras, porque o ponto de vista sendo do espectador, eu tenho que criar a realidade agradável e bonita para o olho dele, ainda que eu tenha que interferir na realidade, distanciando uma coisa para que ela possa parecer para mim não distante e sim proporcional. As imagens, os colossos, como o Colosso de Rhodes, por exemplo, que podia não estar lá com as pernas uma aqui, outra ali no porto, podia estar dentro de um templo, não se sabe bem, mas não importa. Mas os colossos, que são aquelas estátuas enormes, vocês já imaginaram se eles fossem feitos com medidas realmente exatas? Como você estaria cá embaixo pequenininho olhando, pareciam essas figuras distorcidas de um certo expressionismo que o próprio Portinari usou na nossa pintura, aquele pezão e aquela figura que vai diminuindo lá para cima. Para que eu possa olhar o colosso e ele me dar a impressão de uma proporcionalidade estética belíssima, é preciso que eu contrarie na estátua a realidade das proporções para que elas me pareçam proporcionais e agradáveis. Ou seja, estou querendo dizer de uma forma muito simples e muito superficial. O que Platão está percebendo é que toda a arte do seu tempo, mas sobretudo aquelas artes todas que convergem para a encenação teatral,
são artes que estão, em primeiro lugar, não apresentando realidades, mas distorcendo realidades para que elas pareçam ao espectador, ao vidente, ao olhar, àquele que as contempla, de uma forma mais agradável do que pareceria se eu as apresentasse tais quais elas são. Eu estou muito preocupado, primeiro, em fingir que é, em dar a impressão que é e em agradar, ainda que tocando, ainda que emocionando, ainda que fazendo chorar, o espectador. O meu alvo é o homem enquanto espectador, enquanto vidente, enquanto alguém que contempla alguma coisa. E eu não estou apresentando como as coisas são, eu estou apresentando como as coisas devem parecer para ele, para parecerem a ele da forma como o atinja mais, como o toque mais, como o agrade mais, como o emocione mais. Então, Platão está muito preocupado. Ele é um homem de ciência, ele é um matemático de formação, ele é um homem que está procurando resolver o problema da política, querendo saber o que é a justiça, o que é a justeza. No fundo, é uma coisa ética e matemática, a justiça e a justeza. É uma coisa que precisa de matemática para definir. O valor ético e político da justiça precisa de uma racionalidade muito clara, muito segura, do tipo matemático. Eu quero uma política justa. Ele queria uma política justa para a cidade, não uma política qualquer, não uma política interesseira, não uma política carreirista, não uma política demagógica. Ele está preocupado com isso e, no entanto, ele está vendo a democracia dominada pelos oradores que estão persuadindo as pessoas nas assembleias, porque alguns têm um talento de persuasão muito grande, são eloquentes, sabem usar as palavras, sabem construir bem as frases, conhecem muito bem gramática, têm dons de oratória e de eloquência, e as pessoas começam a votar lá na assembleia, não estou falando da nossa, não, lá na assembleia grega, porque estão impressionadas com a campanha, entre aspas, que lá então também já se fazia, dependendo do recurso da campanha, dependendo de como você tocasse o outro. E faz a guerra ou a paz? Votei pela paz, mas também você ouviu o discurso de fulano, de Péricles? Claro que eu tinha que votar pela paz. Diante daquele discurso, ou votei pela guerra, mas você ouviu o discurso do mesmo Péricles? Não é porque eu prefiro a paz, eu prefiro a guerra, é porque o discurso de Péricles pela paz, ou o discurso de Péricles pela guerra, realmente me seduziu de uma tal maneira que me fez convencer que é a paz ou que é a guerra. E é isso que está acontecendo no mundo político, e Platão está preocupado, como nós estamos, eu acho, preocupados com o nosso mundo político e com as várias campanhas e os marketings e os merchandising políticos da vida. E as pessoas estão se decidindo sobre coisas muito graves, muito por causa de campanhas bem ou mal direcionadas, bem ou mal planejadas por essa ou aquela empresa, por esse ou aquele ator que está persuadindo, olha, fulano que naquela novela era tão honesto que quem sabe ele não é honesto mesmo na vida, e ninguém vai pegar o bandido da novela para fazer campanha nenhuma sobre parlamentarismo, monarquia ou presidencialismo. Tem que ser Mário Lago, né? É uma coisa assim, né? Que sempre é uma figura respeitabilíssima. Eu nunca vi Mário Lago fazendo fazendo falcatrua nenhuma, não tem. Mário Lago é uma figura que a gente olha para ele como homem, como ator, ele é ilibado. Ele não interessa, ele jamais poderá fazer um gangster, uma coisa assim. É um homem probo, né? A gente sabe disso. E é um ator, um grande ator. Então, se eu ponho o Mário Lago dizendo alguma coisa, é claro que não é só o ator, é o fulano da novela, mas é também o Mário Lago. E eu vou com ele. Ele disse muito bem, ele sabe dizer bem, ele sabe dizer de uma forma persuasiva, ele tem a palavra, ele sabe dizer e tal. E lá também era assim. E está acontecendo o teatro. E tem Sófocles, e tem Eurípides, e tem Aristófanes, né? E o povo deslumbrado, rindo, gargalhadas com Aristófanes, com as nuvens, né? Aquela maravilha, as críticas de Aristófanes ao próprio Sócrates, a caricatura que Aristófanes faz do Sócrates, né? Impressionante, e as rãs, aquela coisa toda, mas também aquelas tragédias, aquela Medeia terrível, ululante, Jasão, e mata os filhos, aquela coisa, e aquilo suando em Epidauro, aquela coisa toda. E, no entanto, quem está fazendo, repito, não é mulher, não é Medeia, é um ator com máscara, com coturno, com a roupa que se usava na época, com os recursos de cenografia que ele já estava usando na época, fingindo uma dor que não sentia, um ódio que não tinha, um amor que não experimentava. E aquilo extasiava a plateia, como extasia até hoje, não é verdade? Ora, essa arte do fingimento, esse jogo de faz de conta, sabendo que é faz de conta, mas que nos toca às vezes muito mais do que qualquer mendigo, do que qualquer criança de rua, não é?
diante do qual a gente passa com uma tranquilidade enorme. Mas diante daquela interpretação de fulano no teatro, eu me derramei, me debulhei. E salto por cima do menino de rua, que está dormindo depois de tanto cheirar cola, e entro no teatro, saio do teatro, tranquilo, feliz, né? Para continuar a minha vida. Bom, isso é um caso muito sério. É essa vida que se finge viver e que nos desperta ou nos adormece, dependendo do caso. Que é um teatro da desilusão ou da desilusão, mas que é um jogo sério, seríssimo. Porque nós estamos expandindo, dando publicidade, soltando os nossos demônios e os demônios que nem são nossos, mas que nos habitam provisoriamente e que, de certa maneira, nós permitimos que eles nos usem como veículo para nos dizerem coisas agradáveis ou assustadoras. Nós lidamos o tempo todo na vida, mas particularmente na arte e particularmente no teatro, com imagens, jogos de imagens, com imaginação em suas várias acepções. E uma das dificuldades que nós vamos ter nessas nossas conversas sobre imaginação é que é um terreno tão amplo, tão rico e ao mesmo tempo tão escorregadio, há tantas acepções de imagem e de imaginação, que para a gente poder segurar um pouco a coisa e tentar fazer uma conversa um pouco mais disciplinada e mais convergente, botar nossas cabeças na mesma direção, a gente tem que fazer um certo trabalho preparatório para isso. Vou só dar um exemplo. A geometria, que nós adoramos ou detestamos quando estudamos, é uma imagética. É uma linguagem de imagens. Triângulos daqueles perfeitinhos, como a gente vê na aula de matemática, não estão por aí. Círculos redondinhos, quadradinhos, não estão por aí. Há coisas mais ou menos triangulares, mais ou menos quadradas, arredondadas, oblongas, há de tudo. Mas aquela purificação do formato das coisas, a ponto de eu não levar em conta que isso aqui é uma caixa que tem um conteúdo, que guarda uns óculos e tal, mas eu pegar disso aqui apenas o contorno, né? E mais, eu vou aperfeiçoar isso aqui. Para aperfeiçoar, vou fazer linhas retíssimas e escrevo no quadro. Eu tenho, obviamente, o que eu chamo de um retângulo, né? Eu posso pegar essa lente aqui, também esquecer que é de vidro, de cristal, sei lá de quê, o aro, etc, etc. E essa forma arredondada, eu posso aperfeiçoá-la ao máximo, purificá-la ao máximo, e ela vira um oval. E eu posso pegar esse copo, né, onde eu bebi, e olhar para ele, esquecer que é de plástico, que tem água, olhar apenas a sua borda, impedir que ele seja amassado, arredondá-lo ao máximo, e ele fica o círculo. Ou seja, eu posso extrair das coisas o lado apenas de contorno, apenas de formato, e eu crio, isso que está nos livros de matemática e geometria, toda uma gama enorme, um elenco enorme de formas claríssimas, diáfanas, tão claras e tão perfeitas, que eu, olhando para elas, e isso é que é a matemática, é isso que os pitagóricos, a partir do século VI na Grécia, começam a fazer. Eu, olhando para elas, eu começo a entender por que elas são assim, e tem que ser assim. O triângulo é triângulo e tem uma legalidade interna que faz com que nele a triangularidade exista de uma forma tão regular que eu posso tirar leis dali e desenvolver vários teoremas e posso afirmar com uma tranquilidade enorme lá na Grécia e hoje que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se eu dissesse isso em Troia, os troianos concordavam e os gregos também. Se eu chegar hoje lá em Israel e disser isso, os palestinos concordam também, e os judeus também do lado de cá. Se eu chegasse na Segunda Guerra Mundial e na Alemanha e dissesse isso, os nazistas diziam sim, e os aliados do lado de cá diziam sim também. Apesar de todas as divergências, apesar de alguns serem coríntios e outros não, alguns serem são paulinos, outros serem pernambucanos e outros mineiros, apesar de uns morenos e outros não, louros, de uns serem nordestinos, outros sulistas, apesar de uns serem católicos, outros protestantes, apesar de uns serem do PT ou outro do PFL, todos concordam numa espécie de armistício, né, provisório, que apesar de todas as divergências políticas, estéticas, sentimentais, de gosto e de preferências, no campo da geometria, tudo é igual e sempre igual. O triângulo tem sempre 180 graus internamente, senão não é triângulo. Para ser triângulo tem.
Ora, isso pode ser discutido. Bachelard e a nova geometria vai discutir essas coisas, mas não é para agora. Depois a gente vê isso. Vamos ficar na geometria clássica. Isso significa que, na verdade, existe uma imagética, tá claro? Um conjunto de imagens que é de uma racionalidade extrema, que é a imagem do tipo geométrico, do tipo matemático. Tão clara é a racionalidade que eu posso não só entender a Constituição, e daí os teoremas todos, como também eu posso até usar isso como modelo. Que bom, né, gente? Que bom se a gente conseguisse matematizar tudo. Descartes, já ouviu falar de Descartes? René Descartes, matemático, filósofo, século XVII, francês, autor do Discurso do Método, Habilitações Metafísicas, etc. Pois bem, Descartes, que estava muito desiludido na época dele, né? Vou fazer um pouquinho de biografia de Descartes, que isso é bom. Ele estava muito desiludido com o colégio, com onde ele estudou. Ele estudou no colégio jesuíta de La Flèche. E achava que aquilo era um blá 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 sem fim. Ele não diz assim, ele escreve muito bem, é um homem fino. Mas não usa gíria, mas no fundo é isso que ele diz no Discurso do Método. Olha, é um conversar sem fim, é uma retórica que não tem fim, e as coisas ficam do mesmo jeito sempre. Discute-se, e ninguém resolve nada, e o ceticismo graçando. Ninguém acreditava mais em nada, o ceticismo, não há verdade, todo mundo, tanto faz, uma coisa é verdade para cá dos Pirineus, para lá dos Pirineus é outra verdade, não há verdade nenhuma, vamos desistir, aquela coisa toda. E ele, mas não pode ser assim, e guerras, por um lado os protestantes saindo da Igreja Católica, lutando a Igreja Católica, guerras nacionais, guerras religiosas, guerras de todo tipo, a Europa se ensanguentando, aquela divergência toda, e ele, mas tem que haver uma saída, e no entanto a ciência do seu tempo, a chamada filosofia do seu tempo, para ele era um palavrório que não tinha nenhum sentido. Ele aí desiste daquilo, vai viajar, vou aprender no livro da vida, sai, entra para o exército de Nassau, por pouco não vai parar em Pernambuco, né? Escapou por pouco de vir parar aqui, ficou uns tempos no exército de Natal, mas aí ele, que gostava de matemática, é um grande matemático, ele tem um esclarecimento, uma espécie de aclaramento, tem até vários sonhos que ele relata em novembro de 1618, se não me falha a memória. Ele tem uma série de sonhos. É claro que ele estava trabalhando muito essas questões, vai dormir, que isso acontece com todos nós, né? O sonho dá aquela misturada. Ele teve um sonho que a gente pode chamar um sonho pitagórico. Ele sonha com uma espécie de revelação em que tudo se esclareceria através de números, que essa é a tese do pitagorismo lá da Grécia Antiga. O número é que explica tudo, o número explica a música, o número explica o movimento dos astros, o número explica tudo, até a alma, a esperança, os sentimentos. De lá vem dessa pesquisa numérica da antiguidade, vem tanto a geometria no sentido sério, como vem a numerologia, que está aí até hoje. Vem tudo isso, né? Mas era o número, o negócio era descobrir o número, e etc. E Descartes, mas é isso mesmo, é com o número que se consegue explicar todas as coisas. E ele então cria, ele que já é um matemático, procura fazer uma coisa que talvez hoje pudesse encantar algumas pessoas. Tem muita gente encantada com isso, que é, quem sabe, resolver as disputas, as polêmicas, as divergências de toda a natureza, introduzindo uma racionalidade, uma explicação racional tão firme que não dê para o outro não ter mais discussão. Não adianta eu dizer assim, por exemplo, tinha uma professora de matemática, eu soube que ela morreu há pouco tempo, fiquei muito sentido, gostava muito dela. E era uma mulher que eu gostava muito, porque ela tinha muita paixão pela matemática, e isso se revelava no entusiasmo. Ela ficava vermelhinha quando acabava de demonstrar um teorema. Ela, quando virava para a gente, ela estava tão encantada, porque tinha mostrado aquele deslumbramento, aquela mágica, não me esqueço. Ela, logo por conseguinte, e tanto, isso. Aí virava pra gente assim, nós todos ali bobocas, ingênuos, né? Uniformizados até a garganta, aquele uniformezinho de ginasiano, deslumbrados, e todo mundo, assim, aquela revelação da verdade, né? Que a matemática, até, né? Alguns pensam que é isso mesmo, que é a revelação da verdade total ali. E ela fazia aquilo e ficava, meu Deus, que maravilha, pelo menos isso, né? A gente estava tão incerto, o que vai ser no futuro? Será que eu vou ser médico? Você vai ter emprego no você? O que vai acontecer? Será que meu pai vai morrer? Não importa, tudo bem, mas a matemática pelo menos diz que, pelo menos, né? Ora, Descartes faz isso no seu tempo. E ele percebe que a matemática pode ser o antídoto, o remédio para todas essas divergências. Se eu conseguisse uma matemática que se aplicasse à política, pensou que se eu conseguisse matematizar a política, fosse lá naquele congresso e disse, olha, para aí, isso está faltando aqui uma boa matemática.
Peguem todo mundo a regra de cálculo, e ouçam. Logo por conseguinte, vota nisso ou não vota. Tem que ser sim, senhor. Porque demonstrava, não tem conversa. Ninguém diante da aula de matemática diz assim, mas isso é só segunda, terça e quarta. Não tem isso, é todo dia que aquilo é verdade. Certo? Não é de vez em quando, não é só quando está com calor. E é mesmo, né? Ora, Descartes sonha, um sonho lindo, é um dos sonhos mais bonitos que a humanidade teve desde a antiguidade grega nos pitagóricos, é isso, é de encontrar uma chave que coubesse em todas as fechaduras. Quem sabe se a chave que resolve todos os problemas fosse a matemática? Os pitagóricos pensaram isso, depois descobriram uma coisa que é a raiz de 2, que vontade de falar, não vou falar isso agora não, mas a raiz de 2, que é uma brincadeira séria, muito grande, e que mostrou que não é bem assim. É uma linguagem muito segura, dependendo de, até certo ponto, escondendo uma série de coisas, e Platão é exatamente quem vai cavar essas coisas para mexer com os demônios dentro da matemática. Mas deixa para lá. Pois bem, Descartes no século XVII tem outra vez essa encantação. Essa encantação chega a nós até hoje, através de um formalismo, através de uma noção de que razão só pode ser uma coisa que demonstra definitivamente as coisas. Nós todos, até a década de 60, pensávamos até que política era alguma coisa que você pudesse demonstrar para o outro, e o outro só não concordava com a gente, ou se fosse muito mau caráter ou muito burro, certo? E era isso que era aquele autoritarismo que eu estava falando, mas argumento eu tinha para provar a verdade. Se ele resistisse é porque ele estava comprometido mesmo, era um pequeno burguês, daquele que estava afim mesmo, já vendeu a consciência mesmo, uma má consciência. A gente tinha a explicação também para a reação dele. Ou então era muito burro, não entendeu nada. Se ele estudasse mais, ele ia ver que eu tinha razão, que a razão só podia estar com um. Percebe? A razão era uma coisa só demonstrável. Ora, hoje nós sabemos, depois de muito apanhar, filosoficamente, e não só filosoficamente, hoje nós sabemos que a razão é matemática, mas nem toda a razão é matemática. A demonstração é uma coisa racional, mas nem toda a razão é demonstrativa. Existe uma razão argumentativa, existe uma razão persuasiva, existem outras formas de razão, que são aquelas formas de razão que você tem que usar para falar de coisas que não são figuras abstratas, que não são triângulos, que não são retângulos e círculos. Gente não é triângulo. Movimento político não é triângulo, fome não é triângulo. Para eu falar dessas coisas, eu não posso vir portanto, por conseguinte, pois eu posso tentar fazer isso, mas na verdade, nessas realidades históricas, concretas, humanas, muito mais do que aquela racionalidade rarefeita, abstrata das coisas matemáticas. Quando eu estou fazendo matemática, eu estou, de saída, criando línguas artificiais. Eu estou criando sinais convencionais. Se eu aperfeiçoar a minha matemática, eu acabo falando só do esqueleto dela, que é a lógica da matemática, que é a lógica formal. E ali, então, eu não posso mais nem usar essas palavrinhas do dia a dia, eu tenho que ter sinais convencionados, não é que a gente aprende quando faz lógica formal, chamada lógica simbólica, segundo alguns, eu tenho que aprender aquilo, esse sinal significa igual e só igual, esse outro significa diferente, esse outro significa que está incluído em... E não pode ter outro significado, porque eu não posso usar as minhas palavras do dia a dia, porque se eu pegar o próprio Aurélio e for pegar assim, manga, substantivo masculino, peça da roupa, não sei o que, fruta, não sei o que, enfim, manga é tanta coisa, manga de lampião, manga não sei o que, segundo Machado de Assis, a manga, segundo não sei o que, manga, você fica, manga, não é assim? Então, o dicionário mesmo, e tudo isso que a gente fala, imaginação, ou simplesmente manga, não é? É alguma coisa tão rica, me leva em tantas as direções, que eu poderia ficar fazendo vários tratados sobre a manga, certo? Porque na verdade tinha que fazer um que tinha a ver com lampiões antigos, aí eu tinha que estudar antiguidades, estudar aquelas coisas de cristal, a iluminação dos palácios, né? Ou então as frutas tropicais, a manga da mangueira, segundo o samba enredo, veio da Índia, não sei o que, aquela coisa, né? Ou teria que pegar a manga das vestuários, a manga pufante, a manga não sei o que lá, a manga no passado, na Grécia tinha manga, não tinha manga, no Renascimento, como era a manga de Julieta, eu ia fazer uma história da moda, uma história da costura, uma história dos costumes, não ia? Por uma palavra. Ora, isso não serve para uma coisa clara. Aí começa a discutir. Aí eu gosto de manga curta, eu gosto de manga comprida. Aí não dá. Em matemática eu não posso usar a palavra manga. Como não posso usar palavra nenhuma? Eu não posso usar Aurélio, certo? Em matemática, em lógica, eu tenho que construir primeiro uma linguagem límpida, sem nenhuma ambiguidade,
Se eu escrevi aquilo, é aquilo, nada mais que aquilo, nunca mais nem nunca menos do que aquilo. Eu estou escrevendo univocamente. Só que eu só escrevo assim, univocamente, não ambiguamente, com um sentido só, não com vários sentidos, coisas. Eu só posso escrever não a respeito de gente, de coisas históricas, concretas, só a respeito dessas coisas abstratas que são os próprios sinais dessas linguagens. Ele vai ser uma referência constante nessas conversinhas de sábado. Para eu conseguir fazer uma matemática universal, que é a ideia linda dele, passar